Eu lembro na época que saiu o primeiro Tropa de Elite, todo mundo que eu falava que não era do Rio de Janeiro achava que aquilo ali era uma paródia. O Rio é tão ruim assim. Qual foi o bagulho mais nerd que tu já fez na tua vida? Só que eu não fiz videogame porque não podia, era proibido. Talvez seja meio escroto que eu vou falar aqui, mas assim, no fim das contas é bom, mas ó. Nesse episódio aí eu tava entre amigos, cara, em casa, literalmente, claro que não nesse estúdio, no estúdio do Flow Games, porque já sabe, né? Tá rolando uma obra aqui e a gente teve que ir lá visitar. Mas foi um papo muito maneiro, a gente falou de videogame, falamos de história, falamos do início, de quando eu conheci o David Jones, lá em 2001. Cara, a gente já se conhece há mais da metade das nossas vidas. E a gente finalmente descobriu qual é a maior nerdice do Fênix. Eu não vou te contar, tu vai ter que assistir pra descobrir, tá bom? E pra resgatar o emblema desse episódio, nv99.com.br/resgatar e o código Visita Games. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast e hoje diretamente do Flow Games, o melhor lugar de podcasts do Brasil. Bem-vindo, Igor. Obrigado, 3K. cara. Valeu. Tava precisando mesmo de uma casa aqui, porque a minha lá tá com um teto esquisito. Caindo o teto e tudo, né? Não caindo também não, mas tá... Caiu o teto da sua casa. Tá bom. É. Não vai apresentar A o nossa Dave? casa não caiu o teto. E aqui com a gente também tem um grande apresentador amado pelo Brasil inteiro, que é o David Jones. Tudo bem, Fênix? Seja bem-vindo, David O Jones. Fênix, ele é conhecido como o Faustão do Flow Games, entendeu? Yes. Que aí eu tô falando as paradas, ele interrompe o tempo todo, pô. É só quando não é conveniente. O Fênix, ele interrompe todo... Porque assim, a gente começa o programa, eu vou apresentando um por um. Ele quer se meter na apresentação de todo mundo, é impressionante, pô. Faustão ou Galvão? Agora o Galvão Cara, também aí- está assim, né? Não, o Galvão, quando ele tá apresentando lá o programa dele lá, ele é um cara... É que ele tem muito conteúdo, pô. Ele precisa falar um monte, entendeu? É, verdade. Eu acho que ele ficou um tempo sem falar, né? Porque Ah, depois que saiu da sim. Globo até É voltar pra verdade, TV, ele ficou é só fazendo verdade. vídeo ali, mas Ah, muito pensei que tu menos. estivesse falando do Fênix, que ficou um tempo sem falar. Não. Eu fiquei Também também. ficou. Mas foi pouco tempo, né? Eu voltei com tudo. E aí, tu tava falando que ficou com medo de voltar com um sotaque carioca. Pô, os caras botaram uma fono carioca pra me ensinar a falar de novo, aí é foda. Porque o vira e mexe, ela tá me ensinando. O meu pai entrava na sala, enquanto eu tava rolando a fono, ele falava, eu só tô ouvindo essa panela aí de pressão. Qual é, ué? Toda hora. O meu filho não vai ficar com esse sotaque não, né? E aí ela, não vai não. Aí a gente trocou pra garantir. No fim, o Fênix ficou com um sotaque particular dele. Pois é, É, eu porque tenho porque o também meu não é muito sotaque. paulista. Não é, né? Não. Eu não Não, mas- falo porta. É que, Não. tipo, a Thaís, ela é daqui de São Paulo, né? Ela não tem muito sotaque, não, mas de vez em quando ela lança uns verde. Verde. É. Tem umas paradas que eu não falo, não tem como. Tipo, tu não vai... A menos que eu esteja zoando, tu não vai me ver falando nem da hora e nem mano. E mais umas paradas, tipo, véi. Tu não vai me ver falando véi. Mas também tu não vai me ver falando... Tipo, quando eu falo brother, eu tô zoando também. Tipo, geralmente Ah, tá. eu tô no trânsito. Qual é, meu brother? Anda logo aí. Não, mas eu sei não o quê. falo brother. Mas, Não, mas é coisa de Igor, carioca. Mas Ah, irmão tá. não tem como, irmão o tempo todo. Irmão o tempo todo. É. Cara, muita Cara, coisa. É, qual eu falo cara? muito mano. Mano toda hora. Mano. E isso é coisa de paulista, né? Ah, cara, agora lá no Rio os caras estão falando mano também, pelo É? visto. É. Os caras estão falando... É porque eu saí de lá em 2016, né? O Dava saiu um pouco antes. Neto saiu do Rio. foi- Não, eu vim pra São Paulo em 2017, pô. Sério? É. Foi logo Eu depois. saí antes de tu pra Curitiba? Caralho, não sabia. Que doideira. Os A caras vida é fugiram maluca, do né, Rio, né, mano? Sim. O Rio é tão sim. ruim assim. Olha, Cara, Os caras fugiram do não, Rio, o que mano. acontece? O Rio, ele é muito maneiro pra quem mora numa determinada área, pra quem tem uma determinada condição e tudo mais. Pra uma outra galera é menos sinistro, mas ainda assim... Pô, por exemplo, um dos motivos de eu sair do Rio lá foi na época do João, aquele garoto que os caras roubaram o carro com um garoto dentro e ele ficou preso, mó bad trip, o cara preso pelo cinto de segurança, foi arrastado e mataram o moleque. Nossa. E eu tinha um cagaço dessa porra, mortal, porque eu tava com tava com a Lulu muito pequenininha, a Carol também bem criancinha, e eu tinha esse foi o meu motivo, talvez, número 1, assim, a segurança da parada. Pô, várias vezes, nessa época aí, no final, eu já morava perto de onde o Dava morava, era tipo 2 ruas, assim, de diferença. E eu subia aqui, assim, a ladeira com o carro, chegando do trabalho, depois de fazer uma bandalinha ali embaixo, né? Porque tu não queria dar a volta, tu queria só dar uma bandalinha e sobe ali. E aí, quando tinha uma galera, assim, diferente ali na rua ou passando por ali, eu passava direto, dava a volta, subia de novo, via qual é, não sei o quê, já parei muitas vezes do lado de fora, do outro lado, pra ver qual é, se os malucos estão ali, Uhum. qual é, não sei, pra poder, então, entrar em casa, tá ligado? Então, assim, isso não é nem, tipo...
Nossa, olha que diferente. Não, isso é segunda-feira. Pois Tá é. ligado? Natural. Cara, eu fiquei um pouco... Uma coisa antropológica aí do Rio de Janeiro recente que aconteceu. Foi que o Flamengo foi jogar não sei onde aí, fora, na América do Sul. Voltou... Argentina, né? Voltou e o carro do goleiro Rossi foi baleado, né? Nossa. Ninguém se feriu, não foi só o carro dele que foi baleado, foram vários. E a tranquilidade que todo mundo lidou com isso, como, uma quarta-feira aí, quinta-feira normal. E só virou notícia porque foi o carro do Flamengo, Rossi. porque ninguém morreu. Então, Só foi tiroteio, baleado. furar, tranquilo, assim, normal. Não morreu ninguém, não virou notícia, pô. Só virou porque era o goleiro do Flamengo que tava ali. Que doideira. É isso, pô. Então, é aí foda. fica Lidar com isso difícil, é né? foda, De morar lá, Aí né? fica... Não, e Viver assim, lá. não é escaralhando e diminuindo no talo o Rio de Janeiro, não. Mas é porque a grande parte do Rio de Janeiro a galera não sabe como é de verdade. Porque, por exemplo, o cara que não é de lá, e eu suponho que o cara que não é... Daqui em São Paulo talvez tenha um pouco mais de noção, porque São Paulo as paradas são um pouco mais misturadas, vai? Tipo, a gente tá na Zona Leste e tem um bolsão na Zona Leste de classe média, tem o bolsão do cara com grana, tem os fudidos também, então tá meio que misturado. Lá no Rio é um pouco mais separadinho. Entendi. Aí se tu tá com segregado. dinheiro, geralmente tu tá na Zona Sul, ou então hoje tu tá na Barra, no Recreio e tudo mais. Mas se tu vai lá em... Não é que não tem os caras que tá na moral, mas assim, não é um bolsão. O cara, ele tem dinheiro, mas ele mora em Madureira, tem dinheiro, mas ele tá ali meio no meio da galera que tá no sufoco, sabe qual é? Pode crer. Então, assim, é um pouco diferente. E aí, 80%, um número, sei lá, 80% do Rio de Janeiro é a parte que não é a parte da novela, não é a parte da praia, tá ligado? É outra parada, é tipo... Porra, tu já foi no Mercadão de Madureira? Não foi. Pô, o Mercadão de Madureira é doideira, moleque. E, assim, Doideira. não é... Não tô falando que é perigoso, é que se tu for um otário é perigoso, né? Se tu for um otário, tu vai Aqui rodar. em São Paulo, o Mercadão, se você fosse, você também é roubado, mas né? Aqui é foda aqui também. Já vi tem, essa história aí, é. foi É que foda. o Mercadão aqui, ele fica numa zona que é meio perigosa, que é o centro de São Paulo. Aham. E o centro de São Paulo também é próximo ali, o Mercadão e tal, é próximo da Cracolândia. Aham. E é bem perigoso. Cara, lá, eu lembro na Cracolândia. época que saiu o primeiro Tropa de Elite, né? Que eu lembro até hoje que você trouxe lá o Piratão, porque, né, vazou, né? Peço perdão aí, família, mas depois eu comprei o DVD, fui no cinema, fiz também, tudo isso aí. também. Pô, tá? é Mas muito a gente doida viu essa muito. história do Tropa de Elite, né? Vazou o filme. Só que todo mundo que eu falava que não era do Rio de Janeiro achava que aquilo ali era uma paródia, pô. Que era mentira, que aquilo ali não Que era existia, mentira. pô. Mas Qual que era... era a nossa sensação assistindo? Caralho, é assim mesmo, mano? Caralho, mano. pô. Era quase documentário, pô. É. É quase documentário, bagulho. A única parada que eu ficava na época, assim, eu nem sei se é fato ou não, mas eu tava, na época, o filme, a única parada que eu peguei assim, isso aqui é estranho, hein? É uma hora que tá o Nascimento com a esposa dele no médico e ela tá fazendo um ultrassom e a tela que o médico tá vendo no ultrassom é a tela plana e em 97, que é a época que se passa o filme, não era pra ter Não tinha tela plana, não é entendi. nem tela plana, é uma tela assim, tá ligado? Assim, Aham. fina e tudo mais. De resto é aquilo... Que susto. Que susto. 2025, vagabundo dentro do estúdio com o celular É. com volume, brincadeira. Mas, de resto, cara, é o puro suco. E assim, a noção de que, quando eu falo pras pessoas, cara, tu sabe o que é um tiro de traçante? Qualquer mulher, da minha idade, pelo menos, qualquer cara da minha idade que morou no Rio, Zona Norte, sabe o que é um tiro de traçante. O que é um tiro de traçante? Tiro de Eu não traçante faço ideia. é aquele, tá de noite. É. O cara quer sinalizar alguma coisa, dar uns tiros pro alto pra falar que avisou que chegou alguma parada, ou que tá acontecendo alguma coisa. Os tiros de traçante é os que deixam uma marca meio vermelhinha assim Vermelha. no céu, assim. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Nem Pois sabia que existia Nossa, isso. tiro de... a gente ficava assim, caralho, lá tiro de traçante, mano. Tipo, não tinha estrela cadente, era tiro de traçante. Caralho, é a sua estrela Porque cadente, assim, cara, né? por exemplo, Do a galera carioca. que não é do Rio não faz ideia do qual que é o som de uma bala. É, A gente sabe, eu porque não sei. o que a galera sabe é o som que sai nos filmes, e que não é o real, pô. Entendeu? É muito mais... Cinematograficamente, o Mas barulho o som do filme do é melhor. COD. O som do COD Não é... é? Não? Não. E o som do Run Showdown? O que é isso? Aí eu É, jogo um esses jogo jogos de muito nerd bom. aí é difícil, né, Ah, cara? pois Isso aí é é bom. muito, né? Eu acho que é... porque eles filmam, né, com as armas. Aham. Que foi? David Jones, eu não jogo esses jogos de Pô, nerd tem aí. coisa nenhuma. Aí tu chega Não, no o escritório, David aí tu Jones chega não na é casa nerd. dele, aí tu chega na casa dele. sim. Aí tu chega na casa dele, aí tu desce lá no escritóriozinho dele lá, Isso. aí tu olha a parede que tem lá a TV assim, em cima assim, é só Pokémon. E em É, japonês. o santuário do Pokémon. É. E o Run Showdown que é de Não, nerd. então, mas o que acontece? O som, é aí que tá. De perto, talvez o som seja Ah, mais parecido sim. com as coisas. Só que acontece, de perto o som é
muito alto, É. você tá Muito entendendo? alto. Tipo, tem vários filmes que os caras atiram perto do outro, e isso estoura o tipo no do outro. História. Então, quando os caras atiram ali, normalmente soldado e tal, É. tá com bagulho no ouvido e tal. Nos jogos não tem muito essa Sim. coisa. Mas assim, o tiro de longe, que é o tiro que a gente né, lá escutava, parece um... Quando a gente dá sorte. Pois é, tá longe. É muito diferente, pô. Parece o que o som? Eu já Cara- ouvi tiro, porque eu atirei nessas casas Sim, de tiro sim. lá em Los Então, quando Angeles. você atira é alto pra caralho. É você alto, nem, mas né? eu tava com Isso, exato, proteção. aham. Pô, cara, quando eu fui atirar, Ah. eu tava com proteção, mas tinha um cara lá no stand de tiro que tava com uma sniper. Aham. Ah. E a muito sniper foda a é sniper, calibre 50, né? Porra, cara, balança o ambiente. Tudo treme quando ele tirava. E é um BUM! Parece um canhão. Mas de todas as armas aí que eu atirei nesses instantes também, né? A sniper foi a mais foda. Porque Tu era... atirou de sniper? Sim, é aquela Eu não bolt action, atirei sabe? de Não é sniper. automática. Nunca atirei com isso. Então você atirava, você tinha que fazer aquele negócio. Você vira o troço, Nossa, puxa, que a bala legal. sai, pá, cai muito foda, barulho. Puxa o ferrolho. É, muito foda, pô. Foi a mais legal mesmo. Primeiro tiro que eu dei foi no quartel. Ah, justo. E eu fui o melhor atirador Qual que é combatente. a arma? Lá eu dei tiro, a gente chegou, vamos lá, cheguei em 2004, início de 2004, um pouco antes do carnaval a gente se apresentou, antes, em 2003 tinha feito lá toda a seleção, não sei o quê, aí me apresentei em 2004, e aí veio o carnaval, não sei o quê, quando a gente, aí começa de verdade depois, tá ligado? É muito doido, porque eu lembro da formatura, eu sei que a pergunta não tem nada a ver com isso, mas eu vou chegar lá. A formatura, a gente começa lá tudo bonitinho, a gente não tinha ainda a farda, aí todo mundo de branco, calça jeans, formado, pá, não sei o quê, cabelo já tá cortado, tá lá a família inteira, tava lá minha mãe, tem uma foto minha com o Serginho no colo aqui assim, pequenininho, mano. E aí os caras oferecem ali na época foi um cachorro quente com refrigerante, tá ligado? Aham. Beleza, a galera curtiu, pá, quando foi todo mundo embora, os caras já botam pra fuder no ato. Tipo, de camisa branca e calça jeans a gente foi fazer cri-cri, sabe o que é fazer cri-cri? Arrancar o mato que nasce entre os paralelepípedos, por exemplo. Ah. tá ligado? Puta merda. Aí, tem que fazer cri-cri com a porra toda ali, ó. Aí vai todo mundo lá de calça jeans, camisa branca, fazendo cri-cri, igual uns tarados, não sei o quê. E isso virar meio padrão, que eu cansei de descer, eu servi no Forte do Leme, cansei de descer do Forte a estrada inteira, de bunda no chão, fazendo cri-cri. Na estrada inteira. Nossa 800 senhora. metros de estrada. Nossa senhora. Delícia. Mas aí, esse treinamento, não sei o que, aí os caras ensinam lá em algum momento a desmontar o fuzil, a montar, limpar, Aham. tudo mais. E aí a gente vai pros treinamentos de tiro. O treinamento de tiro, os caras ensinam sem munição o que você tem que fazer. Então, tu colocar... O fuzil, a marca é aquela brasileira? A FAL? É o FAL, Ah. fuzil automático leve. Aham. Aí a gente aprende tudo isso aí, e quando vai pro campo, que é... Ir pro campo é tipo, tu vai pro meio do mato, tá ligado? E tu fica lá, e os caras adoram quando chove. Porque aí fudeu, né? Choveu, fica um lamaçal do caralho, o cara bota pra tu se arrastar. Meu irmão... Bom, vou chegar lá. Aí tá, aí é lá que acontece o treinamento de tiro, tá ligado? Aham. Aí os caras colocam lá aquele monte de coisa, tipo um stand de tiro mesmo. E tem que tomar cuidado, porque é um monte de soldado bizonho demais, todo mundo muito novinho, 19 anos, assim, sem muita noção das coisas. Então tem que tomar muito cuidado pro moleque não fazer merda. Tipo o moleque lá, vou lá tirar aqui o papel e colocar o meu, tá ligado? Com os malucos no stand de tiro aqui com o fuzil, tá ligado? Aí nada aconteceu de errado nesse dia, mas assim, o objetivo era acertar os 5 tiros, eu não lembro a distância, mas era acertar, eu tinha que dar 5 tiros, e os 5 tinha que pegar no alvo. Aham. Assim, no corpo do alvo, não no papel, sabe qual é? E eu fui o único que acertou os 5 tiros. Os 5. Tá ligado? Então assim, aí ganhei um diploma assinadinho pelos caras. Uns meses depois a gente fez um outro treinamento usando a 12. Só que era a 12 de aquela que a gente tipo uma bilha única que a gente chamava, só de uma bilhona, não era aquela que espalha, sabe qual é? Aham. E aí foi um pouco mais difícil esse, porque tinha que dar uns tiros deitados, era um pouco mais perto, mas a 12 é um pouco mais complicada de tu saber onde tá indo o bagulho, tá ligado? Aham. E foi com isso que eu atirei, cara. Atirei também com uma... não atirei não. É isso. Tá. É isso, só isso que você... Depois eu tive a oportunidade de ir num stand de tiro também, e foi maneiro. Deu um tiro com uma... Parece a Desert Eagle do Pô, Desert CS. Eagle é legal. Essa é sinistra também, que tu... Nossa, até dói a mão. Então, eu achei as pistolas pesadas as mais sinistras de usar. Porque assim, o fuzil, cara, ele é muito leve, parece videogame mesmo, é ridículo, pô. Agora dá pra ver porque os caras usam, porque é muito leve, é muito preciso. É fácil de acertar, né? Muito fácil. É Agora, bizarro o isso. revólver, a pistola pesada, essa tem que ter uma força
E a 12 Aham. também. A 12 me deu no ombro quando É. eu A atirei sniper, também. quando você tirou, você teve que botar o pezinho Sim, dela? tinha o pezinho. Pô, muito legal. Não, o pezinho, muito legal. Mano. Ah, tira Tem um deitado? pezinho. Não, Não, foi em pé. Mas você Bati meio que uma- inclina É, assim, sim, né? sim, e sim. fica lá. Vou fazer. Com a 12 eu tive que atirar deitado. Nunca tirei de sniper, mas. Porque parece maneiro. deitado... Maneiro que a gente começa em Rio de Janeiro vai falar de arma. ué. Isso. É o caminho natural das coisas. É. Dá pra gente falar de praia também, porra. Então, o Rio tem as suas vantagens, não tem? Tem. Claro, não, praia é bonitas, incrível, pô. né? É o que eu sinto falta do Rio, na verdade, porque assim, minha mãe, Aqui quando eu não sinto falta, tem, eu né? trago ela pra cá, né? Mas a praia não dá, né? Então, Não assim, tem. desde que eu mudei pra cá, eu não fui mais à praia, pô. Desde que então. E assim, cara, teve uma época na nossa adolescência, né? Que a gente ia todo fim de semana pra praia, pô. Todo fim de semana, fritar. Pegava lá um Você nunca 4, 7 foi e meia. pra- 4, 7 e meia. Nunca pensou em uma praia aqui em São Paulo mesmo? Tipo, Guarujá? Eu pensei, mas eu vou me decepcionar. Não, olha só. Então, Eu vou essa é a questão. vai ter um dia que a gente vai estar tranquilo, um fim de semana que nem eu nem você vamos ter Aham. nada pra fazer e nós vamos. Você não. E aí Eu nós não. vamos. beleza. Nós vamos pra uma praiazinha muito foda que tem aqui, ficar 4 horas e meia daqui, é um rolezinho, mas é Aham. gostoso, porque assim, eu vou pensando na vida, especialmente quando eu vou sozinho. Da última eu fui com a Carol e a gente se fudeu, ficamos 12 horas pra ir, 14 pra voltar. Por causa do feriado? É. Ah. Não viajo mais em feriado, especialmente feriado de Páscoa, não tem Nossa, como. mano. Foram o quê? 14 horas? Pra voltar. Nossa. Você ia pros Estados Unidos, pô. É, porra. Não, dá pra ir É, pra um dá pra montão de ir. lugar, meu irmão. Los Angeles é 12 horas o voo, é menos que isso aí. Pois é. E aí fui trocando ideia com ela, não sei o que, mas o lance é que lá é uma praiazinha, uma delícia, meu irmão. Não tem. Não tem pessoas. Não né? tem quase Você não falou. tem pessoas. É. É bom demais. Essa é a melhor praia. Quando não tem pessoas é melhor que quando tem E pessoas. as pessoas que tem, eu já conheço todo mundo. Ah, Então, e é já- bom mesmo. Eu comprei um barquinho um bote inflável pra usar lá. E aí eu já, como já fiquei amigo dos caras lá, eu já deixo na casa do maluco, nem trago de volta, entendeu? Aham. Fica lá. Aí chega lá Mas só a praia enche. calma, não tem muita onda, nem nada? Não tem onda. Ah, legal. Se quiser onda, tem que atravessar e ir pra uma outra praia lá, que é onde tem as O paradas. David gostou das praias de... Noronha. Noronha. Não, que a Noronha gente foi depois também. Não, Noronha foi a puta Noronha da experiência. é foda. Assim, é insano de caro. É um negócio assim, É muito caro. fora de A qualquer... água é cara. Não, tudo caro. pra você respirar lá, você paga, É. pô. Você entra, você tem que pagar taxa. Pagou TPA. Mas porra, nunca tive experiência que nem aquela, que eu mergulhei, né? Eu fui. Mas tu também chegou, mergulhei. chegou a fazer o do bagulho que o barco vai te levando? Te arrastando, Não, você na água? não. Pô, esse é muito Esse legal. foi O que muito acontece? legal. Eu fui, mané. Quando eu fui lá em Fernando de Noronha, eu conheci, dei sorte de estar lá o Gabriel Pensador. Ah, E eu descobri que ele tava lá porque eu tava passando, alguém falou assim, caralho, Igor, não sei o que, tira uma foto aqui, não sei o que. Aí faço assim, aí o outro falou, legal, também tirei uma foto hoje com o Gabriel Pensador. Foi embora aqui assim. Aí, o Gabriel tá aqui? Mandei um salve, não sei o que. Ele, pô, não sei o que, tô aqui surfando na Cacimba do Padre, que é uma praia que tem lá. De noite vamos jantar lá no... Como era o nome do cara, mané? Esqueci o nome. Zé Maria. Vamos jantar lá no Zé Maria, que vai ter um festival, que não sei o que. E cheguei lá no Zé Maria. O Zé Maria é um cara que tem uma pousada lá há muito tempo, mora lá há muito tempo. E choveu pra caralho nesse fim de semana, da ponto dele falar assim, meu irmão, tem uns 20 anos que eu não vejo chover assim. Aí eu, porra, só porque eu tô aqui, cara. Me fudi. Então não consegui fazer esse rolê. aham. Quando eu fui mergulhar, foi meio chovendinho também, mas foi maneiro demais. Deu pra curtir, acho, Não, que algumas pena. praias, mas foi maneiro. Porque esse rolê que a gente fez foi muito legal. A Muito gente legal. saiu de barco, tava um solzão, dia lindo, né? E a gente fez a gente fez o do que é da canoa lá, que você encontra os golfinhos. Também não fiz. Nossa, você é loucura, Esse eu não pô. fiz. Porque você Muito legal. você não tava com a gente, Não né? tava com Você, vocês. chama, acho que canoa havaiana, né? Que chama, Aham. que é aquela canoa que vai um Aham. monte de gente. E a gente vai. Porque acontece, o Fernando de Noronha, pelo que os caras falaram lá, é o lugar onde tem maior incidência de golfinho perto dos humanos do mundo. Oh, interessante. Porque eles preservam muito lá, que eles falam, o Havaí era esse lugar. Só que o Havaí teve muita intervenção humana, não tem tanto coisa, tem muita gente, eles foram embora. E Fernando de Noronha não, tem um controle muito, muito grande. Por isso que é tudo caro, é difícil chegar lá. Então você vai com essa canoa, e é uma canoa, não é um barco e tal, você chega muito perto, os golfinhos passando do lado, assim, do lado, Que mas doido. muito, assim. Mas bagulho chega maluco. a ver um dando aqueles pulinhos. Sim, muito, Nossa. assim, muito, você tá entendendo? É tipo, depois mostra o vídeo, tem os a vídeos lá. lot. E aí depois, depois a gente foi pra um outro lugar que era uma praia também, mas era só na água e a gente ficava mergulhando ali pra olhar. E aí assim, você livre na água. Eu ia mergulhar, uma tartaruga passando na tua frente, teve um tubarão lá. mesmo? O cara garantiu pra gente que aquele tubarão não ataca. Tem tubarão lá que ataca seres humanos, de fato.
Mas aquele que tava ali, Beleza, Ele aquele era é do o bem. ele era de Jorge. boa. O Jorge no ataque. É porque tem tubarão que ele suga, ele não morde, tá ligado? Falou que Entendi. era desse. Mas era gigantesco, Me pô. apresenta esse Cara, tubarão. assustador. Era uns 2 metros, pô. Eu vi ele passando assim, tipo, não tava muito perto de mim, mas eu vi ele nadando embora assim. Depois não apareceu mais, mas tava lá, porra, o tubarão. Ah, entendi. Sabe? Nadaria Você com quer tubarão, o, Fênix? O tubarão que Que suga, suga. eu nadaria. Tubarão. Mas tá ligado esses peixes que tem de aquário, que é o peixe que fica grudado no... Coisa que fica chupando? Sim. É isso aí, só que é um tubarão. Entendi. O tubarão é muito próximo de uma baleia, não é? Não vou Eu saber acho te que informar. biologicamente Até porque é. a baleia Pirula. é, É uma a baleia é um mamífero, É. o tubarão não é, então... É verdade. Parece Aí agora outro eu não sei tipo mais. outro tipo mesmo de bicho. Será? O Pirula eu saberia responder Saber, essa. É, bom. É. Mas tu não, né? Eu não. E é interessante, Não sou assim, biólogo. os caras, assim, tu não é o tipo de... Nem tu também não, mas tu acabou de explicar por quê. Mas o Fênix não é o tipo de cara que eu espero encontrar numa praia. Não, nunca. Agora, se Nunca. tiver jogando igual um nerdola, aí sim. Eu já estive em praias jogando no meu Steam Deck. Não é Já possível. Sim. Pô, cara. Sim, pô. É mó legal. É um ambiente bom pra jogar o Steam Deck. E eu também já estive em praia assistindo o jogo do Mundial do Dota. International rolando. E eu tava na praia, falei, foda-se, eu vou abrir aqui e eu vou assistir na praia mesmo o Mundial de Dota. Bom, você, sendo daqui, tu tem uma conexão um pouco menor. E assim, não é que eu amo, agora eu amo praia. Mas porque agora eu descobri uma praia foda. Mas- Eu gosto por exemplo, Guarujá, já fui muitas vezes. A minha família tem apartamento lá no Guarujá, às vezes a gente vai lá e fica lá. E aí é uma praia que é diferente do Rio. Eu já fui pro Rio, fui muito pouco nas praias do Rio, mas é uma praia legal do Guarujá. O problema é que é muito cheio. E aí tu leva videogame. Não. Geralmente eu aproveito. Sabia que quando eu era pequeno, eu adorava entrar no mar? Hoje em dia eu não faço mais questão, mas eu entrava e ficava no mar o dia inteiro. Eu sei mudar essa percepção aí. Por quê? Porque eu também era assim. É? Tipo, como o David falou, quando a gente era moleque, a gente pulava dentro do 476 e se vira, tá igual do 474, a gente ia parar geralmente lá em Ipanema, posto 10, né? Geralmente. E aí, porque era onde ia todos os amigos. E é doido, cara. Outro dia eu Não tava faço pensando ideia aqui, do os que caras... vocês estão falando. Calma, 476, 476. É um ônibus. ônibus. É um É realmente, ônibus. você cara não sabe o que não é. sabe com ônibus. Não é. sei o que é um ônibus. Verdade. É aquele view bem grande que leva várias pessoas, Isso. não é? Tudo ao mesmo tempo. Sei. E sabe o que é... Em todo lugar. E no nosso caso tinha a particularidade que, assim, não cabia mais gente dentro do ônibus. Exato. né? Tem isso. Mas assim, quando a gente era... Bom, eu tava falando que eu tava refletindo há quanto tempo eu te conheço. Faz muito tempo. Muito tempo. E a gente ia pra praia e curtia aquela vibe ali, um monte de amigo, não sei o que e tudo mais. Aí cresci, fui trabalhar, fazendo não sei o que, eu perdi o tesão nessa parada. Cheguei a ir à praia com a Carol, com a Luiz, com a Mariana, e não entrar na água e não querer estar ali na parada. Mas, cara, isso eu sei como fazer mudar em você, pô. Vamos nessa praia que eu tô te falando comigo. Vamos tu vai ver. gostar. Quando eu fui pra Noronha, eu fiquei na praia lá. Eu lembro uma vez que o Igor No tava mar. em Curitiba já, né? E aí ele veio pro Rio pro Total. aniversário meu. E eu morava na frente da praia na época. Calma aí. Ah, O cara não morava na frente da praia. O cara, ele, assim, o apartamento mais foda que eu já fui foi onde esse moleque morava. Ah, Porque é? assim, cara, tu abria o olho e tava olhando a praia. Tá ligado? Caralho, que foda. Moleque, muito foda. E lá no Qual recreio. que era a praia? No recreio. pra você crer. Que É. é mais vazia do que a da Barra. Também não. Mas vai lá. Então, mas tinha piscina, né? Aham. E aí a galera falava pro meu aniversário. Moleque, o Igor teve uma insolação. Insolação? Insolação, pô. 6 Porque, meses de assim, Curitiba, eu tem cheguei uma lá. coisa de carioca, tá? Pelo menos eu tiro como eu. Que eu não uso protetor solar, foda-se. Não tem, não Não tem existe usar uso, protetor aham. solar, pô. Que porra é essa, né? Aham. Eu fritei minha vida inteira lá. É completamente errado. Aham. Idiota, É. imbecil. Mas não boto, entendeu? Não vai. É tipo guarda-chuva, não existe. Não existe, exato. Essa é uma questão, né? Só que agora a gente tá velho, provavelmente não funciona. E eu botei protetor solar em Fernando de Noronha porque eu não queria morrer. Mas era uma coisa que a gente não falava. Então o Igor tava nessa naquela época. Peraí. O sol do Rio de Janeiro aqui, vai. Normal. Tô acostumado. acostumado, Moleque, ele virou um pimentão e teve febre, ficou fudido, mané. Insolação Tá é muito pesado, quente, mano. É assim, eu tinha me mudado pra Curitiba uns 6 meses antes. 6 meses sem sol. E aí, meio no Porque Curitiba Quando eu sem mudei sol. pra lá, inclusive na primeira semana, foi um frio do caralho que eu não tinha nem roupa. Tá Aham. ligado? Então, assim, no dia seguinte eu fui no centro, lá no chinês, lá comprar roupa de frio. Tá ligado? Sim. Eu não tinha. E aí, beleza. Aí o aniversário do David no final de janeiro.
Vamos. Não, janeiro é o verão insano, né? Bom, janeiro, né? Aí, beleza, peguei, aí fui. Aí, do aeroporto, do Galeão, eu peguei uma condução até o Recreio, um ônibus. E aí, quando chegou lá no Recreio, lá, eu, de ficar sentado no ônibus, assim, do lado do sol, eu já cheguei meio baleado. Rapidinho eu fui pro caralho, meu irmão. Foi? Rapidinho. Cheguei, moleque, de ficar deitado no quarto lá, assim, ó, sentindo febre, fudido. E os caras curtindo. Não, mas como assim? Você pegou a insolação no ônibus? Cara, acredito que Não é boa possível, parte, sim, mano. cara. Não sei o que aconteceu, mano. O que eu tô te Caralho. falando é 6 meses só. Foram 6 meses só, tá ligado? Destreinou as Destreinou o células do máximo. corpo. Fui pro ela espaço fala, de um sol, jeito. não sei o que é. Não, mas já foi insano também, porque ele teve insolação, mas a maior galera se fudeu por causa do sol, porque tava Entendi. nessa de não botar pro sol. Então, cara, Tudo frito. tudo frito. Foi É, sinistro. eu foi nunca um dia fui no Rio complicado. nesses calores aí. É. E o mais bizarro é que vocês viveram nesse Rio sem ar-condicionado, né? Sim, por Essa é bastante uma tempo. experiência, Não, o Rio hein? de Janeiro fala alguma coisa que aqui em São Paulo não é comum ter, e no Rio, se não tivesse, morre. É que, tipo assim, todas as casas do Rio de Janeiro, pelo menos na época, né, desde que tava. Cara, tem ventilador de teto em todos os cômodos. Ou ventilador de aqueles que ficam em pé chão. Porque, Aham. né? Não dá pra Morre. sobreviver. É. Sabe qual é? Principalmente a época pré-ar-condicionado, pô. É uma coisa Aham. muito louca, sabe? Doideira, eu não vivo sem ar, cara. Eu durmo toda Mesmo noite com aqui? ar. É. Não, mas tá mó... Até esse dia Não, tá frio. agora Esse dia não. tá frio. Agora não. Tá bem frio à É. noite, né? Mas eu sei lá, eu acostumei com ar, eu boto coberto, Ah, eu gosto também. gosto de ficar bem coberto com ar, e aí vai. Vapo. Mas se tem uma parada que une nós aqui obviamente, o lance do videogame. Aham. Eu Com lembro- certeza. Parte do que eu tava lembrando do A gente tempo que a gente gosta. se conhece era... Bom, primeiro que a gente se conhece por causa de jogo, né? Magic. Por causa de Magic. Cartinha. Cartinha. Exato. E aí do Magic ali... E o pô, Ranch Showdown que é nerd. Porra, é verdade. Magic... Não, Magic é outro nível de ideia, realmente. Magic. Não só isso, a gente joga até hoje. Então. Bom, eu parei um tempão e agora... Tu também parou um tempão e agora Sim. tá voltando, né? Mas tu sabia que o Dave chegou a jogar Magic pra valer mesmo? Não. Pra valer mesmo. Competindo? Viajei pra competir e Caralho, tal. viajou? Só que naquela época era mais difícil, né? Porque, não tinha internet, não tinha todas as formas de monetizar. Você tinha que... você mais gastava do que ganhava alguma coisa, né? Porque Aham. pra ganhar dinheiro competindo, só indo pros campeonatos internacional. E era tipo 4 do Brasil iam por ano. Era complicado, mas eu gostava pra caralho. Eu vim aqui pra São Paulo muitas vezes jogar. Que E aí eu doido. acompanhava o meta, toda a rotação e tal, aquela coisa de maluco no... Fazia no- parte do... Era do MIB que tu fazia MIB, parte? chamava MIB. A E equipe. assim, antes Man in Black? dele É, fazer era parte isso, do MIB, aham. a gente ficava assim, caralho, os caras do MIB tem as cartas todas, né, moleque? Caralho, como é que os caras fazem pra ter as paradas todas, não sei o quê. Os caras te ajudaram a montar o deck, inclusive. não foi? Ajudaram um monte de coisa, né? Pois é. Mas o que mais ajudava mesmo era treinar com os malucos que eram muito bons, sabe? Você Aham. aprender, porque Magic não é um jogo simples, né? Tem muita nuance. É. E assim, quando a gente se conheceu, o grupo de amigos era os moleques que se encontravam lá na Pro Games, né? Os moleques jogavam Magic, jogava RPG, a gente jogou muito jogou vampiro com muito RPG, Ipsiroca muito lá. vampiro. Com tinha um moleque lá, o nome dele é Felipe, o apelido dele virou Ipsiroca e é uma longa história, tá ligado? Ipsiroca? Ipsiroca. Ipsiroca. Porque na época tinha um cara chamado Léo Madeira na MTV. Tá. E aí o Ips. MTV. MTV, calma. O é. apelido Tem muita dele... gente que tá ouvindo esse nem sabe o que é podcast isso. não sabe o que é MTV. Será? Eu acho. É claro, Se você mano. não sabe o que é MTV, Já escreve faz mais aí de no 10 anos que comentário aí. acabou a MTV. Bom, e aí... Sério? Caralho. É. E aí, Pô, foda-se, né? Mas vai lá, o Felipe, o apelido dele virou Felipe. Ips. E aí Ips. ele começou a querer deixar o cabelo crescendo. Na época que a galera tava tentando deixar também. Eu tentei deixar também, ficou ridículo. Porque nessa época eu tava magrelão e com cabelão aqui, assim, horroroso. Que eu ainda andava com a guitarra nas costas. Tá ligado? Pra pegar a Esse menininha. era o seu estilo. E os caras me Funcionou? gastando... Hã? Funcionou? Não muito não, porque, pô, feio foda-se, entendeu? E, porra, se não te derem a oportunidade de tu tocar ali o bagulhinho, se fudeu, né? E aí o Ips deixou o cabelo crescer também, e o Léo Madeira da MTV tinha o cabelão. E aí virou Ips Madeira, Ips Pau, Ipsiroca. Mas Perfeito. não era uma carta de Magic também? Sei lá. Ipsiroca? Essa é a história que o Ips me contou. Cara, eu lembrava de alguma coisa a ver com a carta de Magic. Não, mas aí se a gente for tentar entender apelidos, o teu, por exemplo, da época, ninguém vai nunca entender. Não, realmente. Mas eu jurava que tinha a ver com a carta de Magic. Mas de qualquer jeito, a gente... E assim, a Pro Games era muito curioso isso, né? Que era uma locadora de videogame. Que existia. Tinha Pro Games aqui também em São Tinha, Paulo, não tinha. Não, a Pro Games tinha um monte de unidades, né? Mas era uma locadora de jogos. E você podia ir lá Não tinha e... filmes?
É só Não, jogos. era só jogo. ainda, Entendi. ainda tinha uns videogamezinhos É, pra você galera podia jogar pagar de pra tempo. jogar ali e tal. Era entendi. uma loucura. Nossa, mas era incrível, né? Pra época era muito Aham. doido. E eles vendiam Magic, né? Vendiam card game lá também. Só que era dentro de uma galeria. E aí a dona da loja, lá, os donos, né? Tinha umas mesinhas e botava pra gente jogar ali, né? Porque também teve torneios oficiais lá e tal de Magic. Só que aí o povo da galeria odiava a gente. Que a gente ficava lá o dia inteiro. Não só a gente, uma galera, Uma trocando, galera. fazia barulheira, não sei o que e tal. Aí reclamaram com o dono da galeria lá, eles proibiram de botar mesa. Falou, a gente não pode proibir eles de irem na galeria, mas a gente pode proibir botar as mesas. Foda-se, ficava no chão mesmo. Ficava no E chão. jogava Ia ficar Magic todo mundo no no chão. chão, foda-se. Aham. Né? Caralho. Tinha um moleque que botava um banquinho lá, ele metia um caô. Não, pô, sou sobrinho de... Era caô essa porra, né? Caô, Não lembro pô. o nome dele. E aí ele botava um banquinho lá, pá, não sei o que, e ficava puto quando o vagabundo sentava no banquinho dele. E a gente fazendo um monte a gente gostava de fazer umas vaquinhas pra comprar coca. Lembra dessa porra? Juntando moedinha. Aí o cara, não, pô, botei 20 centavos, é o quê? Dá um copinho? Dá um copinho. O cara pegava um copinho, tá ligado? E, porra, era uma época, assim, gostosa demais, cara. E a gente sabia o que tinha que fazer. Tipo, sexta-feira tinha gibi, não era? Cara, em Que era Ipanema. Não, esse era Não, Tijuca. sábado. As beiras era Tijuca. A gibi era lá na Praça Sans Penha, tá ligado? Na Tijuca. Não tô ligado. Tu não tá Onde é ligado. a Praça Tu não tá Sans ligado. Penha, na Tijuca? Qual foi o bagulho mais nerd que tu já fez na tua vida? Cara, eu Caralho, acho boa que pergunta. quando eu fui no Mundial de Dota é bem nerd. Aham. Porque é um Ah. negócio bem comunidade, né? Bem... Pô, Mas é um nerd gourmet também, né? Tipo, tu viajou, foi onde? Foi em sim. Seattle? Seattle e Vancouver, né? Eu fui 3 vezes no Mundial de Dota. 2 em Seattle, 1 em Vancouver. Sabe como é que eu comecei a falar com o Fênix? Ah. Por causa Dota? de Dota. Teve um E evento... foi Rainbow Six. Um No evento Rio. de Rainbow Six na Geonesse Arena, tá ligado? Não sei como eu fui parar lá, eu já tava morando em Curitiba, tinha acabado de mudar pra Curitiba. E aí eu tava lá e o Fênix, assim, mó cara de nerd com oclão, uma eu usava bolsinha, óculos uma ainda. mochila do Dota, eu vi a mochila do Dota, caralho, muito foda, mano, não sei o que, eu já sabia que era o Fênix. E eu, porra, não sei, aí começamos a trocar ideia de Dota. De Dota. Foi a ali. gente começou a falar de Dota. E, cara, esse evento aí também eu fui... Eu achava que tu não ia querer falar comigo. Por quê? Porque, sei lá, a gente simplesmente é de mundos completamente diferentes, mas tá ligado? eu vou nesses eventos pra falar com as pessoas. Porque eu ia falar isso. Eu tava nesse evento totalmente alargado, não tinha propósito. O meu propósito era ver o evento e conhecer as pessoas. Então, você foi o objetivo meu ali, entendeu? Eu não sabia que era você, mas eu vou nos eventos e eu falo, eu vou conhecer as pessoas. E aí eu conheço as pessoas e é mó legal ir em evento assim. Porque assim, eu penso muito que a gente tem uma oportunidade muito foda, que ninguém tem de ir nesses eventos e ficar na sala VIP e conhecer os criadores e Nesse tal, dia tava sabe? lá o Danilo Gentili, lembra? Lembro, gente, ele tava lá, mas Que eu que tá não fazendo lá? falei com ele, não. Aí esses caras, eu não tenho a moral de chegar e falar com eles, não. Eu falei. Eu não... Tirei uma foto e o caralho nessa época que tava Se meio ele vem no careca. flow, é diferente. Aí eu falo com ele. Mas no evento assim, eu não... Não, nessa época não tinha nem sombra de pensar em fazer flow, Flow. tá ligado? Era outra vibe. Mas você Mas- já conhecia o Monark? Não. Nessa Não? época... Não, já acabou de chegar em Curitiba, pô. Você me conheceu antes do Monark? Acho que sim. Que doideira, eu não sabia disso, Acho não. que sim. Acho que Eu sim. não sabia disso, não. Que E doido. pô, mas essa foi a parada mais nerd que tu fez ir pro... Cara, a gente tá falando aqui de jogar Magic Tô na Pro pensando, Games, tô pensando entendeu? No aqui. chão. No Tô chão. pensando. Pô, RPG, a gente subia lá pra cima lá na loja lá, ficava lá jogando RPG. No chão. Tinha o T que fazia uns gangrel. No chão. Tipo, todos os pontos ele botava em Força, força. é. Foda-se, tá ligado? Eu tô pensando aqui, eu acho que não, cara. Eu fico muito em casa, tá ligado? Eu joguei muito em casa. É que o que acontece, como ele é a geração 10 anos mais É. novo que a gente, ele já tá na geração mundo digital, nossa, tá analógico. É, a gente aqui é. nos lugares, mano. Nessa época que a gente tá falando, ninguém tinha celular porque não tinha celular. Pô. Não tinha celular. Olha que coisa de maluco. Isso é doideira. 2001. Cara, era tão velho que a gente jogava esse RPG que é o Vampiro, né? Hoje em dia, aquele vampiro que a gente jogava, ele é inviável de Ele se é acontecer. inviável de acontecer. Porque todo conceito da história, que é chamar Vampiro à Máscara, é que os vampiros tinham que se manter escondidos pra os humanos não saber que eles têm. Como é que se mantém escondido o vampiro hoje? Câmera e aí pra todo acontece lado. o que aconteceu no True Blood. Você jogou ver True Blood, né? Vi. Então, acontece o que aconteceu no True Blood. Os caras falam, não tem como a gente se esconder, a gente tem que se revelar. Mas o Vampiro à Máscara, todo o conceito do bagulho era se esconder, sabe? Então, não dá mais pra nem ter dá hoje. mais pra fazer. A não ser que você faça o jogo que se passasse nessa época. Acho que dá pra jogar. Se a gente for jogar vampiro hoje, vai ter que ser ou na vibe True Blood ou então o Dark Age.
É. Nossa, mas aí estamos Dark ficando papo de Ages. nerd. Se Não, você aí, tá ó, aqui é porque tá nerd. RPG de mesa, eu nunca joguei. Só nos Não Flow Games acredito. quando a gente fez o especial. Vamos fazer uma mesa de RPG Vamos. Bora. pra gente jogar. Foda que não dá pra falar, vamos jogar todo fim de semana. Não. É, A gente tentou fazer isso com o Magic e não conseguiu, pô. Mas a gente vai voltar. Por um tempo vocês fizeram isso com o Magic, né? Fizemos. O problema era que, porra, da quinta, já estamos ficando velho, né? Daí Era quinta de noite, não é? Que você Então, jogava. aí toda semana tu vai, porra, quinta de noite já tô meio fudido, que eu já vivi segunda, terça, quarta e quinta. Já vivi segunda, terça, quarta. Porque eu chego, por exemplo, o cara tentar marcar um bagulho comigo sexta, é foda, meu Aham, irmão, porque sim. eu já vivi segunda, terça, quarta e quinta. E tipo assim, os dias que teria descansado, que é sábado e domingo, muitas vezes não descansa também. Não descansa, sei como é. E isso é um bagulho muito doido também de internet, cara, que a gente simplesmente não para. Eu me sinto Não para. num overclock aqui, diretão. Mesmo quando a gente descansa de fim de semana, ainda tá a cabeça ligada, né? A gente nunca tem aquele switch que para de pensar na parada. Switch. 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 É porque Ah. o Fênix tá se esforçando pra destruir o negócio Ele tá ali, né? tentando. Cara, Tá, eu né? quase destruí esse controle Aham. aqui, aí eu guardei ele pra não mexer mais nele. Esse aqui eu desmontei, eu não tava conseguindo montar, não sei se você percebeu. Eu tava tentando muito montar e consegui montar de novo. Ah, tu desmontou. Entendi. Eu descolei ele, eu tava muito tempo tentando montar. Eu já tava pensando, nossa, será que eu vou ter que pedir pro Damiani imprimir outro Nintendo Switch? E é doido que o videogame, assim, inicialmente o videogame foi o que mudou a nossa vida, né? Uhum. Com certeza. Pra Mudou. melhor. Mudou pra melhor. Mudou pra melhor, com certeza. Mudou de forma grandiosa, no fim das contas, Foi. né? Porque, por exemplo, o Dava começa com Photoshop no YouTube, quando vira games, cara, tu começou com Photoshop, lembra Sim, dessa porra? foi. Eu lembro dos primeiros vídeos lá que tocava Yo, ho, É, yo, a Pirates ho, Life for Me no Pirates final, era no Life fim, for eu Me. botava. Porque assim, eu não comecei com videogame porque não podia, moleque. Nossa senhora, faz muito velho, mano. Mas calma aí, você fazia vídeo do Photoshop, mas você editava no Sony Eu Vegas? estava num programa chamado Camtasia. Camtasia, eu conheço Camtasia. Que fazia o zoomzinho e Aham. tal, não sei o que. Já tinha os Aham. tutorial na época, né? Aham. O Photoshop era o CS4, eu acho. É isso, agora não tem mais, mas Não eles tem lançavam mais, eu atualização lembro direta. disso. E eu comecei a fazer isso aí. Na verdade, eu comecei a fazer o vídeo porque eu queria aprender a mexer no Photoshop. E aí eu comecei a ver uns vídeos, falei, pô, legal, e aí eu fiz lá. Só que eu não fiz videogame porque não podia, era proibido, pô. Tanto que meus primeiros vídeos no Gameplay RJ, que veio um ano depois, foram bloqueados, pô. Eu não consegui publicar, porque algumas coisas você podia fazer, outras não. Uhum. Então, tipo, a Ubisoft bloqueou um vídeo meu do Assassin's Creed 2. Olha isso, quanto tempo faz? Jogos indies podiam, né? Então, o Raid Limbo... tu fez, não fez? Foi o primeiro. É. O Limbo, que eu vi os gringos fazendo, falei, pô, deve dar... Também foi bloqueado. Não Foi? sei até hoje porque o meu vídeo de Limbo foi bloqueado. Aí eu fiz o vídeo do Braid, foi o primeiro que eu fiz. E esse não foi. No PC, porque eu nem sabia nessa época como é que se gravava de console, não sabia nem que era possível. Só que aí eu vi vídeo e descobri e tal. E, nossa, na época o negócio era precário. Era placa Usava de Halpage, captura. né? Halpage. A Raupage, Vermídia. moleque, a quantidade de fio que tinha naquela merda era insano, pô. É muito. Não, a Vermídia já tá moderno já. A Vermídia Era era muito mais- fio, é. mané. Era muito Era fio. coisa de maluco E aquilo ali, tinha irmão. que ter um pendrive pra armazenar O a da gravação, Vermídia, precisava. né? Esse aí me dava pânico. Porque eu só sabia se tava tudo certo depois que... Né? Depois que plugava o pendrive via, né? No via PC que de se casa. tava era. bem. E como era precário, muitas vezes corrompia, pô. Uma merda. Uma Era, merda. era Aí a muito gente ruim. usava o Fraps no PC. Fraps, grande Fraps. Que Nossa. 5 minutos de vídeo, 30 GB de arquivo. 30 GB de arquivo. Era- Aquele FPS, O FPS da tela. amarelinho ali. Ficava Ficava Salva, o vermelho. Fraps salvou por Pô, um ele tempo, era tá? bom até. O que veio depois do Fraps? Cara, eu acho que o que eu usei depois do Fraps foi o tal do Action. Action. lembra do eu Action? Eu usei bastante o Action. Não, até Depois o... ele foi pro Steam. Tu consegue comprar o Action ele tem no na Steam. Steam. Não, e hoje em dia é o qual era OBS qual era o mesmo, nome né? do outro? Eu esqueci, que veio antes do OBS que eu usava também, que era pago. E Como é que é o nome? eu acho que eu sei. Eu usava pra fazer live, inclusive, né? ver não sei o quê, como é que era? Eu Não esqueci. é o XSplit? X-Split. Não é? Isso, X-Split. XSplit. Eu lembro dele. E aí o mau OBS é o Gold. Não o tem OBS é muito melhor em Muito tudo. melhor em tudo. Em tudo que ele faz. É É. muito bom. Não, ele é Eu tão não cheguei a bom usar que XSplit. eu gravo os gameplay lá que a gente manda pro Flow Games em MKV, que é o melhor formato pra gravar. Só que aí chega no nosso editor, o Paulo, ele fala, mano, muito ruim aí no MKV pra editar. Aí eu falo, tá bom, vou converter pra MP4. O OBS tem
Aham. o conversor dele. Uhum. É tão útil que você grava Conversa e incrível. converte, é muito bom. Caralho, pois é. O MKV é maneiro porque se der merda, se der algum pau, não sei o que, ele salvou até ali. Ele É. não quebra o arquivo inteiro. É o É. MP4. O MP4, se gravar em MP4, pode corromper. Nada disso é um problema hoje em dia mais, né? As pessoas que fazem, que gravam esse tipo de coisa hoje têm umas ferramentas tão melhores que as coisas simplesmente, os problemas não existem mais. Não, e a grande maioria dos criadores de conteúdo cria tudo no celular, No celular né? hoje em dia. É. E aí edita no CapCut, que é muito bom pra edição pô, de celular, assim, muito prático, muito fácil, né? É impressionante. Eu não sei editar no CapCut. Também É, não. também Eu nunca acho fiz. complexo demais pra Não, mim. lidar com o celular de uma forma geral, pra mim é difícil, assim. E é doido, caralho, mano. Caralho. Mó medo de ficar pra trás, moleque, com essas porra acontecendo, não sei o que. Bagulho de celular pra mim é tipo... Pô, como é que tu consegue editar aqui com um dedinho nessa telinha de merda? É. E os caras conseguem, pra Mas caralho. é inevitável, né? Uma hora a conta chega Cara, pra todo mundo, eu fica pra recentemente trás. comecei a fazer vídeo no TikTok, eu gravando vídeo, sabe qual é? E assim, o TikTok ele é tão foda que você tipo assim, eu gravo o bagulho no TikTok e eu mando pras outras redes também. Eu edito no próprio TikTok, nem no CapCut. Uhum. Eu edito fazendo no TikTok. A legenda, os tudo. Você faz direto ali na hora que você Uhum. grava, né? E é muito, muito, muito prático, pô. O bagulho é bizarro como funciona bem o negócio. E aí depois que sai, você consegue baixar o vídeo, aí eu publico em outras coisas, entendeu? Então eu nem uso o editor. Quando eu preciso fazer isso, eu faço a própria plataforma das ferramentas pra fazer, Aham. sabe? Entendi. Os caras foram muito inteligentes, Muito, né? pô. Porque eles fizeram pra plataforma que é muito boa de algoritmo pra essa geração nova, só que eles facilitaram todo o processo pra quem quiser criar. Cara, uma coisa, olha, isso é coisa de maluco que eu falo hoje em dia. Você jovem, vai escutar o que eu tô falando aqui, não vai entender o que eu tô dizendo. Cara, eu já legendei vídeo que eu tinha que ficar escutando o cara falar, escrever ponto a ponto do vídeo. Hoje em dia, cara, tu aperta o botão que o cara legenda tudo, pô. Só tem que ajeitar uns detalhes que Eu também já fiz é legenda. surreal, pô. Quando eu ia Também pro já. TI, do Dota, Ah. o que eu fazia? O primeiro ano foi como uma pessoa Tu normal. pagou e foi. Isso. Aí o segundo ano foi como produção. Eu fui junto com a BTS Brasil, eu fui pra fazer edição e produção dos vídeos deles lá. E aí eu fiz, e eu legendava os vídeos, eu editava durante o evento, a gente gravava, aí eu... 2017? Eu como o meu notebook lá, eu editava durante o evento. Na edição, como era tudo em inglês, eu ficava ouvindo e traduzindo a legenda. É um saco de fazer legenda na mão, porque bota uma faixa de texto, aí bota o texto, Uhum. aí passa 5 segundos, outra faixa de texto, bota o outro texto. E aí Cara, isso tinham 1000 vezes. Tinham empresas dedicadas a fazer isso. Tinha empresa que a bagulho deles era traduzir e botar legenda nas coisas, pô. Sabe? Hoje em E dia vai tudo agora automático, é cara. automático. Automático. E aí IA e bota o texto na tela, perfeito o texto, Perfeito, pô. perfeito. É Com impressionante mesmo. efeitinho, porra. Efeitinho. Quando você É. grita e ele bota tudo em caps. É impressionante. Muito bom, né? E assim, o YouTube passou por várias fases mesmo. Lembra quando o vídeo travava em 301? Lembra todas as mudanças que teve ao longo da 301. plataforma? Lembra que era quando um cara se inscrevia no teu canal, isso fazia diferença? Exato. Lembra Fazia disso? muita Que diferença. as pessoas se seguiam porque queriam ver quem elas seguiram. Hoje em dia parece que é o contrário. Eu sigo alguém e nunca mais aparece pra mim, pô. É. Tá ligado? Você bloqueia Eu acho que ele. o algoritmo, dependendo da plataforma, ele diz pra você, então, você já achou ele aí, você não precisa marcar de Não, e é engraçado porque eu uso muito. Vou começar a YouTube. pedir família, se inscreve aí. Não, Não, mano, mentira, Então, mentira. Mas é É o engraçado contrário. que eu uso muito o YouTube. Muito mesmo. Entendi. A lot? Muito. E aí, Mas muito? eu tenho vários canais que eu assisto. não, peraí. Eu não vou, eu não vou fazer. Tá bom. É uma vez só. E já foi a vez. A gente tem um botão no Flow Games que a gente clica aí que é o A lot. Mas vai lá, tu usa muito o YouTube. Uso muito, mas eu não uso a aba de inscritos. Eu uso só a aba Home. Aham. Porque, como eu uso bastante o YouTube, o algoritmo sabe o que eu quero. É meio bizarro. Quando eu abro ele, parece que ele sabe o que eu quero naquele momento. E aí os vídeos que ele bota na home são os vídeos que eu quero ver. E nem sempre são canais que eu sou inscrito. Às vezes é um tema que eu gosto e eu nunca vi aquele canal na vida. Aí eu assisto. É que, assim, hoje em dia o YouTube ele tá mais estável, mas tinha uma época, cara, que era todo mês alguma mudança que virava de cabeça pra baixo tudo. É, Era coisa eu de maluco, lembro. pô. E a gente descobria, a gente sabia que algo ia mudar porque a plataforma ficava toda fodida. Não Toda conseguia fodida. subir a thumb. sei lá, Ele acontecia indicava umas os bagulhos. Mas as mudanças na home, minha Nossa Senhora, era o tempo todo, pô. E fazia muita diferença na época. Sim, muita. Tanto que muita teve uma diferença. época que foi quando os gamers estouraram,
que a home... Eu adorava aquela época, né? Muito bom. Porque o que acontecia? A home era baseado na... Tipo assim, se você lançou um vídeo, ele automaticamente vai pro topo da home, entendeu? Se você seguir aquela pessoa. Aham. Então, na época, vagabundo fazia um vídeo por semana. A gente do videogame fazia vídeo todo dia. Eu fazia 7 por dia. Então era uma Aham. loucura, pô. Então eu tava ali o tempo todo, era impossível não me ver, Aham. sabe? Aí eles tiraram essa porra também, aí foram mudando e... Aí tá... Hoje em dia tá ok. Hoje em dia eu acho que eles chegaram num ponto que não precisa ficar mexendo tanto, É. sabe? Ainda tem Aham. muita coisa a melhorar e tal, mas assim, se você tem um site que é muito bom, Ah. que é... Como é que é o nome? Eu acho que é Cemitério do Google, uma coisa assim. Ah. Que é sim. todos os projetos que a Google começou e deletou. Matou. Mas assim, tem infinitos 300, bagulho, 400, infinitos um bagulho. negócio assim. Que eles juravam que ia ser o hype e mataram É. a parada, sabe? Tipo, Muitas coisas. Google Lens. Tá ligado? Google Lens, Lens? o próprio YouTube Gaming. YouTube né? Game. YouTube Gaming. Tinha uma coisa que era muito legal nos vídeos que eu acho que ia ser tão útil hoje em dia, que era a vídeo-resposta, lembra disso? Não. Você chegava num vídeo qualquer e botava fazer uma resposta. Aí você ia fazer um vídeo que ia ver a notificação da pessoa que alguém fez um vídeo relacionado ao seu, entendeu? Então, assim, muita gente usava isso como divulgação das próprias coisas, porque tinha pouca divulgação. Então, assim, você fazia o seu vídeo, você fazia a resposta a ele mesmo e aí ficava ali marcado. Uhum. Obviamente, só aparecia como resposta se você aceitar. Então, assim, era um jeito de criar comunidade com outras pessoas, conhecer outras pessoas e tal. Eles deletaram porque eles falaram que pouca gente usava. Mas é assim. Era interessante essa ferramenta. É interessante. Não é ruim, não. Hoje em dia, com um bagulho de React insano aí, que tá, era uma coisa que funcionaria. É. Mas eles preferiram deletar em vez de fazer. Isso eu tô falando de um recurso do YouTube, né? Nem um projeto grande. Vocês né? lembram do Google Plus? Não, o que é o Google Era o Plus? Tu não lembra o Google Plus? Facebook- Não, o Google Facebook. era uma outra É, rede o Era o social. Orkut, do Google. esse aí eles tentaram empurrar de qualquer jeito. Muito. Eles quase quebraram o YouTube por causa dessa É. merda. Na época que eu ganhei o Next Step lá, o coisa, eles estavam introduzindo essa porra, falou, usa essa merda, que eles falaram pra gente, que a Google vai empurrar isso de maluco. E ela, de fato, fez. Pra pegar verificado na conta do YouTube, Um monte tinha de que coisa tinha que linkar ter. com o Google Plus. Não, depois eles botaram que se você quisesse ter a conta do YouTube, tinha que linkar com o Google Plus. É. Aí quebrou o bagulho. Não. Mas era horroroso, pô. Era horrível. E não funcionou pra ninguém, É pô, que essa a merda. Google, ela comprou o Orkut É. um pouco antes do Facebook bombar. Aí o Facebook bombou, o Orkut morreu. É. Morreu. Todo mundo que era do Orkut migrou pro Facebook. Muito doido isso. É porque, bom, eu acho que o que acontece? Talvez seja meio escroto que eu vou falar aqui, mas assim, no fim das contas é bom, mas ó, teve uma época que era muito difícil tu acessar a internet, tá ligado? Muito. Tipo, não era todo mundo que tinha internet em casa. Por exemplo, várias paradas que eu ia pra casa do Dava assistir, como é que era o nome? Do Ray William Johnson. A gente assistia Sim. toda semana lá. Hã? Não é assim o sonzinho que ele tinha entre Ray as Johnson é sketches? do YouTube, Era... né? Não Não, era? ele era muito bom, pô. Era E bom. aí, assim, Ele era o maior youtuber por uma época. por um tempo. Pô. É. que era basicamente ficar falando de memes que apareciam durante a sim. semana. Aham. E aí o Orkut, ele não tinha tanta gente, não tinha tanto brasileiro no Orkut, Sim. tá ligado? Mas à medida que as coisas foram melhorando aqui, e eu lembro que a galera lembra que o cara usava, até hoje o cara fala de PC da Xuxa, Aham. Sim. era porque começou a ter uns PC barato da e, Xuxa. e todo mundo começou a ter um PC em casa. E era da Xuxa mesmo. Teve do o PC Show do da Milhão, Xuxa lembra? mesmo, tinha do Show do Milhão, É. tinha uma porrada. Teve o PC do Google também. Do Gugu? Teve do Google? Tem o PC do Google. E aí, cara, começou a chegar uma galera, e eu lembro, porque ela em 2008, por ali, eu lembro de ter eu tive um projetinho de lan house lá no interior assim, cara, no meio do mato, tá ligado? Lá cara, é até difícil de explicar, mas é no Campinho, que é em Suruí, que é em Magé, enfim. Aí, a galera começou a usar, usava internet de escada nessa lan house, porque não tinha internet rápida lá, tá ligado? Olha que viagem. E aí os caras começaram. E aí a galera foi chegando no Orkut. E aí começou a ter GIF pra caralho de bom dia nos scraps das dia. pessoas. É. E aí começou a popular desse tipo de coisa e as coisas foram se perdendo, de certa forma, o propósito. Tipo, tu ir lá na página do cara lá, mandar um salve, qualquer coisa, isso daí virou tudo bom dia, tudo boa tarde, tudo GIFzinho, coisa brilhando, não sei o quê. E o Facebook vem com uma proposta mais ligeira, as paradas mais rápidas e tudo mais. E a chegada da galera, quem ficou no Orkut foi os caras que chegaram atrasado na internet. Sabe qual é? Que nem quem tá no Facebook hoje, basicamente. Que nem que Exatamente. As coisas Que acontecem. Cara, desse no jeito. Orkut só podia ter 12 fotos. Você tinha que ficar Lembro escolhendo, disso. né?
E trocar, lembra porque era dos só 12. depoimentos? Que os caras usavam pra dar em cima dos outros. E tinha um limite de depoimentos que você podia Tinha ter. as comunidades eram legais. As era comunidades divertido. eram bons. Não, as comunidades era meio que, pro Brasil, eu acho, a origem dos memes vinha dessa porra, dessas comunidades. sabe? Verdade, sim. Que eram as A coisas... minha favorita era Teorias da Conspiração. Tinha algumas, mas a maior, que era Teorias da Conspiração, esse era o nome, eu lembro de a teoria da conspiração que tinha lá mais comentada de todas era o desodorante, você não devia usar desodorante. Por quê? Porque é o desodorante que deixa fedorento. Qual é? Tipo, se tu não usar desodorante, teu corpo vai acostumar e tu vai ficar sem cheiro. Só que pra usar desodorante, Causa ele uma tem ali o reação cheirinho, contrária. pá, não sei o que, fica cheiroso, mas depois de um tempo ele te deixa fedendo. Por Entendi. isso, aí você tem que ter desodorante sempre. Então você sempre tem que comprar Entendi. desodorante Entendi. por causa do entendi. desodorante. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, cara, aí tinha várias. Nossa, eu discutia com os outros por causa de The King of Fighter. Até hoje, né? Não, então eu lembro uma trend que tinha no Orkut. Olha que loucura. A gente fala trend hoje, na época nem falava isso. Mas a trend que tinha no Orkut era a comunidade que pegava literalmente qualquer coisa e colocava com lasers. É. Então era não sei o que, o if laser. Aí, por exemplo, Silvio Santos if laser. Aí o bagulho da comunidade era cara do Silvio Santos saindo laser vermelho do olho dele. Entendeu? Aí tinha, na época que. Já deve escutar isso mesmo, que é o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Sim. E aí tinha o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, o if laser, que aí ele dando a voadora, tacando laser. Aí eu lembro que era o Oliver do Teste de Fidelidade, o if laser. Entendeu? Tinha a trend dos if laser. Meu Deus. entendeu? Mas sabe por que eu migrei pro Facebook? Eu lembro bem disso, porque eu usava o Orkut, eu era muito novo. O Facebook lançou um joguinho, Ah, Fazenda muito joguinho no Feliz. Facebook bombou. Farmville. E Fazenda Feliz era do Orkut. Do Orkut. O Fazenda Feliz eu não joguei, o Farmville eu viciei. A ponto de criar várias contas do Facebook pra trocar e fazer as coisas. Porque eu tinha os amigos, mas eles não jogavam tanto, entendeu? Eu precisava de contas que estivessem lá pra fazer as trocas. Eu tinha Caralho. vários fakes. Caralho, aí E era só não pra fazer entendi. Farmville. Talvez Farmville, essa seja a Farmville. maior. Aí, descobrimos que talvez com a coisa mais Verdade. nerd que É, ele já teve fez. essa do Farmville e o Clube Penguin. Também eu joguei muito Clube Penguin. Eu já tava muito velho bom nessa o época jogo. aí, Eu não também, joguei. já É. era o do Clube Penguin era exatamente o quê? O Clube Penguin era assim, você tinha um igloo que você fazia a sua casinha e tal, e você podia chamar os outros pra ver a sua casinha. Só que ele tinha vários minigames. Era uma cidade, assim, que tinha... É um MMO, né? É tipo o Robu Hotel. Tu que jogou tem o várias rabo? pessoas. Não joguei. Não joguei. Teve o Nunca Return, joguei. né? Do Rabo Teve, Hotel. teve, mas eu nunca joguei o Rabu Hotel. Eu sei que no Rabu rolava várias pegações, assim. As pessoas, se conheciam no Rabu, É o namoravam Tinder no da Rabu. época? Não, moleque, eu te É. falo, meu irmão ele tryhardou o Rabu. Então, que tá ligado que tinha um comércio chamava Furny na época, que eram os móveis, né? E na época, eu não sei como é que é hoje, mas na época tinha um sofá, que era um sofá verde e dourado, tá? Que era, eu não lembro como é que era o nome dele, mas era tipo item de luxo e tal, não sei o que. Tinha loja lá, você podia gastar dinheiro pra comprar. A gente não tinha porra nenhuma, né? E criança. Aí o meu irmão falou, eu vou conseguir, sem gastar dinheiro nenhum, arrumar essa porra desse sofá. Eu falei, caralho, como que você vai fazer isso? Me aguarde. Aí o que ele fez? Molequinho mais novo que eu, né? Criança. Ele começou a ler nos Conhece fóruns. o Bruno, irmão dele? Eu conheço, muito legal. Conhece, ele começou a ler uns fóruns e viu, tipo, que esses itens, né? Tinham muitos itens, né? De móveis. Tinham valores feitos pela comunidade. Tipo o valor das cartinhas. Meio que isso. Tipo o valor da faquinha do CS. Isso. Aí, tipo, por exemplo, esse sofá que eu falei, ele custava 1, tá? O número 1. Uhum. Abaixo disso era 0 alguma coisa e tinha os itens acima disso. Né? E quanto mais caro na loja lá que você podia comprar, mais caro ficava, mas o item base era esse sofá, que era 1. Mas já era item de luxo, só conseguia com dinheiro ou trocando com... Meu irmão conseguiu começar com um post-it. Tipo, post-it é um item no jogo. Você bota na parede pra escrever coisa e usa muito, tá? Alguém deu pra ele foi conversando com as pessoas, alguém deu pra ele, que você pode dar os itens. Ele começou com um post-it e conseguiu a porra do sofá, mano. Troco isso por isso, e foi... Eles deviam te fazer um vídeo. Como conversaram com um post-it e chegaram no sofá. Uma loucura, ele conseguiu, mano. Porque assim, às vezes... E aí o que acontece? Ele via que esses post-it era fácil da galera dar. E tinha gente que queria também. Então, nossa, foi uma loucura na época. Um dia ele tem que contar essa história, porque eu não lembro exatamente o que foi ele que fez, Brabo. né? Mas ele conseguiu, mano. Eu falei, caralho. É bom, que ser carioca ajuda, né, cara? Eu também fiz vários rolos assim, mas eu fazia uns rolos com um jogo de videogame mesmo. Tá ligado? Por exemplo, eu lembro que eu tinha eu troquei essa foi pra mim o ápice. Eu troquei um Donkey Kong Country 2 por um Final Fantasy 6. Tá ligado? Assim eu fiquei, caralho, esse daqui é do Beira Games mesmo, total. Mas era uma época assim que a gente tinha muito menos acesso às paradas. Tipo, tu tinha o jogo,
tu jogava aquele jogo ali pra valer, mané. Tipo, não tinha tu comer, tu ter um jogo e tu não zerou ele. É. E hoje eu E o tenho Só Dava mais... jogava ele. E o Dava, lembra no Play 2? O moleque, ele ficava, ele me contava assim, cara, fiquei órfão desse jogo, mano. Caralho, não quero desligar o videogame. Depois de zerar, né? E hoje eu tenho... Não foi nesse, foi no Red Dead Redemption que tu Foi, falou, no né? Pô, Red mas Dead aí é um Redemption jogo foi realmente 3. que deixa órfão. Não, eu fiquei... Inclusive o 2 também, não, né? eu fiquei um tempo sem jogar nada. Eu É? zerei um e falei, cara, tem que É. processar isso aqui, tá ligado? Que foi foda Ele é mesmo. complexo. E hoje eu tenho mais de 1000 jogos que eu nunca abri na Steam. Doido Caralho. isso, né? Compra tudo nessas promoções As que tem aí. bundles, promoção. Às vezes eu compro um jogo que eu falo, eu vou jogar, eu não jogo. Não, tem às vezes que a gente tá aqui, aí a gente começa a falar de algum jogo, eu falei, putz, maneiro, vou comprar, abre e já tenho. Isso rola bastante, cara. Eu vejo o trailer e falo, caralho, muito foda esse jogo, vou comprar no Steam. Já tenho. Mas aí quando eu já tenho, é uma benção, né? Eu falo, oh, que top, Boa. Caralho, moleque. Tu é que impressionante. top, eu não vou ter que comprar. Eu também tenho uma porrada de jogo que eu nunca abri. Tem uns jogos que já até acabaram. É, caiu um pouquinho só. Se Os jogos que não pegar um existem. papelzinho só. Não, a gente jogou GTA 1 aqui outro dia e foi na conta do Fênix, porque o GTA 1 foi removido da Steam, mas Sim. ele tinha lá, por algum Eu motivo, ele tinha GTA 1. Quando saiu na E Steam, eu caralho, comprei. jogou muito ruim GTA 1, É tá? horrível, porra. É um dos melhores jogos que eu já vi. no Eu vídeo. quero ver porque o que eu tinha era o 2, sabe? Então, Porque é muito parecido também. a Não, visão mas o mas eu 2 é não melhorado. sei, eu não, porque assim, a Eu jogabilidade acho que do 1 é. é tenebrosa, o bagulho dava, a gente jogando aqui, velho, jogando isso, que era eu e o Zero no caso, cara, era assim, o jogo tinha uma câmera. Quando você acelerava, a câmera subia. Você reduzia a velocidade, a câmera descia. E fica assim o jogo inteiro, cara. É coisa de... Vai dando Aham. horroroso. Será que não é porque ele é um jogo pra ser jogado no fliperama? Não sei, não. Não é? Não sei. Eu acho que eles botavam aí uma telona, aquelas telas de tubo que ela tem uma certa profundidade e talvez esse vai e volta Sei não lá, fica mas tão foi- ruim, não Nossa sei. senhora, foi uma coisa... Mas Qual- eu de assisti qual a ano live, GTA eu 1? também achei ruim assistindo live. Hã? É de qual ano? Tu sabe GTA 1? 97. Eu acho aí. que é 97. E o 2 é 99, um negócio assim. Caralho, 97. Um pouquinho antes teve o Carmageddon. Carmageddon. Esse foi um dos Carmageddon. jogos mais polêmicos da época. É. Você atropelava os outros e tal, né? Esse daí teria um pastor falando também. Ó, isso aqui é do Don't number diabo. two. É. Senta e relaxa. Deve ter tido, né? Na real. Deve ter tido. Não, na Não, época- o Carmageddon foi banido em vários países, pô. Na época. Eu lembro... O GTA, ele foi banido na Austrália. A Austrália gosta. Bane Por bastante que coisa. eles fazem isso? Sei lá, a Austrália bane muito jogo. Muito jogo. Sim. É, É. comum lá. O Schedule 1 tá é banido na lá, Austrália também. Mas tem alguns jogos, tipo assim, Postal. Aham. Postal é um jogo que eu entendo ser banido, não é? Eu nunca joguei esse, Eu mas também eu não. sei qual é. É um serial killer e você faz as coisas que o serial killer faz. E aí é um pouco pesado demais. Pesado Mas, demais, mas é um jogo. É. Tu acha que existe jogo pesado demais? Não sei, eu acho que, assim, eu sou contra proibir, mas eu não jogaria o jogo, sabe? Eu não me sentiria bem jogando Postal. Eu acho que é um jogo que eu acho me assim, cara, eu acho sentiria que mal. o que acontece? Antigamente, tá? Antigamente mesmo. Os gráficos não eram tão bons quanto hoje. Então, por exemplo, lá tem atrás, isso. eu achava que era uma palhaçada não querer. Eu com 15 anos não jogar Mortal Kombat. Pra mim é ridículo isso. 15 anos é bastante até já. 15 anos tá tranquilo. Agora, mais novo, criança, tipo assim, hoje, a gente com filho. Porra, o Mortal Kombat é muito violento. Pode chocar a criança, pô. É. Porque é muito É real. chocante, O bagulho é é muito. real. Né, a gente adulto entende. E muitas vezes o Mortal Kombat é meio galhofa, até o jeito que o boneco morre. Mas a criança vê, pode ficar em choque ali, eu não sei, entendeu? Então, coisa assim, porque a gente tá falando do bagulho. É a violência extrema gráfica, sim, né? Não é a luta, É. tá ligado? Sabe, o Street Fighter boa, pô, né? O Mortal Kombat é muito O violento. negócio que me pega é a violência gratuita. Aham. Porque, É, por sim. exemplo, The Last of Us 2, que tá aí, ah. é um jogo muito violento. Muito né? violento. Tem cenas Traumático gore também. e traumático. Só que não é gratuito, entendeu? Aham. Sempre tem um motivo da violência. Seja porque os caras são malucos, canibais, Aham. ou seja porque tá rolando a guerra. Mas o Postal, por exemplo, é de graça. O jogo é sobre a violência, né? É Aham. isso que me incomoda. Mas o GTA, por exemplo, não me incomoda nada lá. Inclusive, tá Não adianta atropelo banir. geral. Quando tu bane, ainda mais em 2025, tu vai banir o cara. Não adianta, É. não adianta. É, Não. mas aí incomoda no GTA V, quando tem a cena de tortura. Essa- Ali eu então, me eu falo isso incomodo de também. jogar cenas de tortura. Exato, porque assim, essa parte do GTA V, que tem a cena de tortura do Trevor, de novo, né, pra ver como é que é a Rockstar, ela fala, cara, ela queria que o jogador passasse por aquilo. Então, É. e é o que ele queria, e assim, se é o que o desenvolvedor quer, ele bota no jogo dele, mas, obviamente, aquela cena passa um pouco do limite pra mim. Eles, depois,
que você faz, vai ter alívio cômico, não sei o que e tal. Eles dão uma leveza na parada. O cara que sofreu a parada meio que, né? E vai embora lá Vira e tal, não sei o brother. quê. Mais ou menos. Mas é pesado pra caralho, pô, essa cena aí. E é engraçado porque no próprio GTA V, não tem nada similar. Não, é esse só um negócio. momento É só que esse acontece momento. isso, é. Né? É porque assim, o que acontece? Depois, a gente vai estudar as coisas. E essas torturas que o Trevor faz no cara, no jogo, é muito mais leve do que é na vida real, obviamente. Mas assim, você sabia que aquela porra acontece de verdade. O tal do waterboarding lá, que é o bagulho de jogar, eu fui ler sobre essa porra, é terrível, pô. Quando você tá jogando, você não tem essa dimensão. Mas é um bagulho terrível, pô. É sinistro, mano. É diferente de um finish rim, frente, baixo, cima, com Johnny Cage, segura pra baixo, soco baixo, Aham. defesa e chute baixo, e ele arranca 3 cabeças, Isso. tá ligado? Então, mas o Mortal, ele é violento, mas ele ainda é uma violência mais caricatária, não é? Total. Tipo Tarantino, assim. Totalmente. Que é um negócio. Uau! O cara arranca a cabeça do humano e vem a todas as vértebras, né? Dele. Tira tudo e vem tudo. É pra ser escrachado, né? Totalmente. Sub-Zero, esse Fatality aí era frente, baixo, frente, soco alto, no Mortal É 1. esse, que ele tira a cabeça e vem tudo junto. É muito bom. E aí, Muito mas bom. nessa época já os caras já mexiam nessas coisas, já tomavam um certo cuidado. Não é Bom, é censurar, porque o Mortal Kombat 1 do Super Nintendo, Foi ele censurado. tem os Fatalities tudo diferente. E não tudo tem mas sangue, né? Não tem sangue, isso é uma Ah. babinha. Tu consegue botar no Game Genie. Lembra? No Game Genie. Manja isso aí? Não. É tipo um Game Shark. Ah, Manja tá. Game Shark? Sim. Caralho, vocês não sabem o que é Game Shark, porque não tem Não mais. Agora sabe. tem mais. É. né? Mas eu sei que é Tem um no Game PC, Shark. são os mods, Mas né? é Dentro muito do doido do porque PC. o Game Shark pra vocês é novo, não é? Porque você tá falando Game Engine que é antes do Game Shark. O Game Genie eu tinha no Mega Drive, por exemplo, que era um bagulho pra tu alterar o código lá do Entendi. jogo É, lá que e mudava nem umas o Game paradinhas. Shark. É. É um cheat, É um cheat. basicamente, É um cheat, né? É. Hoje tem Não, essas paradas tu vai jogar um emulador lá, tem uns troços que simula. Não tem isso pro PlayStation 5 ou Xbox Series, né? Não tem uma Não, parada ó. delas. No PlayStation 4, se você tem como você mexer no PlayStation 4 hoje em dia, tá ligado? Tá, aham. Você tem como instalar uns mods, fazer umas Aham. paradas lá. E aí uma das coisas que habilita usar com isso é alterar esse tipo de coisa no game, como se fosse um Game Shark direto no videogame. Então, por exemplo, vai jogar lá, o que eu experimentei foi no Rogue Legacy 2. Aí de sacanagem eu coloquei aqui. O que acontece se eu colocar, se eu mudar isso daqui muda um valorzinho lá e aí, pum, agora você tem minério infinito. Aí Uhum. tu mata um bicho, cai um minério, tu pega o minério e vai pro máximo. Sabe qual é? Aham. Então isso dá pra fazer, mas não é um dispositivo novo. É um bagulho, uma parada, uma feature que tem lá quando Aham. tu faz um mod na parada. Você zerou o Rogue Legacy 2? Zerar é o quê? Terminar a história. Eu acho que sim, não cara. é 100%, é terminar a história. Créditos. Rolou os créditos? Algumas vezes. Algumas vezes? É. Interessante. Eu não tive saco não, viu? Dropei o Rogue Legacy. Por quê? Eu joguei bastantinho ali e, Nossa, sei lá, esse surgiu jogo- outro jogo e eu joguei outro jogo. Não me prendeu. O lance do Rogue Legacy é que chega uma hora que tu... puta, não aguento mais ver esse bicho. Sabe qual é? Porque, nossa, toda vez é esse bicho. Sabe qual é? Aham. Eles vão melhorando, vão ficando mais forte, você vai ficando menor, já viu? Aham, sim. Mas de qualquer maneira, ele porra, é uma delícia esse jogo. É um De jogo vez, bom até mesmo. hoje eu boto O pra... Dave adora o Rogue Legacy. Ele adora todos os jogos de Rogue. Eu também. Gosto de vários jogos de Rogue. E aí fica falando aí, pô, coisa de nerd, não sei o que. O cara joga roguelike. Não, ele joga, cara, qual que é? O Chrono Trigger. Esse ele é pica. adora. Quem não gosta? Eu nunca joguei. Nem o Chrono Trigger, nem o Você Chrono jogou Cross. Sea of Stars? Não joguei, mas eu tenho ele na Steam. É esse aí. É um O dos que Sea eu of comprei Stars, e eu não ele é joguei. competente pra fazer você ter uma ideia do que é o Chrono Trigger. Entendi. Você jogou entendi. Sea of Stars? Joguei um pouquinho, não cheguei a me aprofundar. Maneirinho. Esse eu terminei. O bagulho é que ele é curto, ele é dos mesmos caras que fizeram o The Messenger. The Messenger é muito bom. Esse é bom pra caralho. É muito bom. E é engraçado o The Messenger. Ele tem umas piadas. E ele é um jogo que só começa mesmo depois de muitas horas. E aí ele muda o jogo, né? Muitas horas. É porque assim, como eu já sei jogar e eu avanço rápido, não é Aham. tantas horas assim. É tipo umas 4, 5 horas, pelo menos. Não é? Isso não é muitas horas. É. Muitas horas é 10 horas. Não, é que assim, o jogo 4, 5 horas não começar ainda é raro. A gente Tem ainda jogo joga que começa na videogame. porrada. A gente, assim, as pessoas no mundo. Porque assim, consumo de conteúdo na internet, ele mudou pra caralho. Agora os caras
Scrolla. Não sei o quê. A gente tá acontecendo a mesma coisa nos jogos, cara? Os jogos Em relação a quê? ficam mais em rápido? relação a galera senta e joga um jogo pra valer até o final mesmo, em Não. sua maioria? Na verdade, a- a estatística aponta que nem 10% das pessoas terminam os Isso. jogos. A estatística Porra, é essa. aí é foda, né? E justamente é isso que a indústria tá buscando loucuras, entendeu? Porque o que acontece? Hoje a maior parte da receita da indústria dos games, acho que em torno de 40%, vem de jogo velho. Ó. Jogo velho, Fortnite, jogo velho, entendeu? Tá. Jogo de anos atrás. Então, hoje, pra você lançar um jogo, você tem que tirar o cara que tá jogando Fortnite pra jogar isso aí, né? Então, as pessoas... Aí o Fortnite é isso. A partir de 10 minutos, é curto e tal, começa, meio, fim, isso aqui. Jogos mais longos estão tendo um problema muito grande isso aí. Se você não for um grande nome ou se você não fizer um jogo foda, você não vai. Essa que é a questão do equilíbrio hoje em dia. Porque antigamente a indústria estava acostumada a lançar jogo e valeu, as pessoas vão comprar. E aí a qualidade foi baixando muito, os custos foram aumentando e eles continuam sendo porcaria. As porcarias, irmão, não vai mais, não vira mais. Entendeu? Recentemente não saiu um vira. jogo que chama Clair Obscur. É um jogo de 30 desenvolvedores. O diretor dele saiu da Ubisoft, que estava entediado lá, e fez um jogo muito melhor do que qualquer coisa que a Ubisoft lançou na última década. E é um jogo que foi feito por 30 pessoas num cachorro. E o jogo estourou em 3 dias, vendeu 1 milhão. Um jogo indie, pô. Já vendeu sabe? 2 milhões. Mas por quê? Porque o jogo já vendeu 2 milhões. Porque o jogo é muito foda, pô. O jogo é incrível. Então, assim, e isso que tá acontecendo. Os jogos meia boca não estão virando mais. Antes virava. E sabe? tem muito jogo meia boca aparecendo desses estúdios grandes. É. Então a PlayStation fez o Forspoken, a Horroroso. PlayStation fez o Concorde, que são jogos meia boca. Não, ele Fez não- Concorda, mas ninguém jogou mesmo. Porque... Cancelou. porque é o jogo meia boca, não atrai. E eu acho que também, David, tem Mas deu muito tempo jogo, da né? galera sacar que o Concorde era meia boca? Eu acho que o negócio de ser meia boca não é sobre jogar, é sobre como que o jogo atrai as pessoas. Porque o Concorde não atraiu ninguém. E O ele negócio, meia cara, é que boca assim, é porque por isso, ele entendeu? foi cancelado, não deu tempo, porque as empresas elas já vão medindo as coisas pelas pré-vendas, certo? E, cara, a estimativa que deram é que só teve 25 mil jogos vendidos no mundo. Caralho, 25 mil é nada, mas zero. Então, assim, e não, tipo assim, saiu, aí teve uns diazinhos e não teve nada, não teve repercussão, não teve aumento, não teve nada. E era pago, né? Esse detalhe também. Então, eles acharam que vai, porque eles tentar investir pra fazer e esse fracasso dar certo, custaria muito mais caro do que simplesmente cancelar. Foi a decisão que eles tomaram. Porque eles não cancelaram de cara, eles fecharam e falaram, vamos pensar o que a gente vai fazer. E aí depois, logo em seguida, falaram que tava cancelado, entendeu? Então Entendi. foi uma coisa horrível. Segundo o ChatGPT, a média, aproximadamente 35% dos jogadores concluem a campanha principal dos jogos que eles jogam. Uhum. Então é 35% só das pessoas que concluem. Que viagem, mano. Só que, aí eu perguntei pra ele quantos por cento fazem 100% do jogo. Não, mas aí é muito pouco. Aí ele falou que... Platinar o jogo? Tá. Não, Ele- então, 100% não é platinar, tá? Terminar o jogo, fazer a história. Não. Platinar ou os 1000G é você completar todas as conquistas. Sim, não é Você- disso que ele tá falando. Não, é porque 100%, dependendo do jogo, é infinito, pô. Aí não é, eu acho que não chega a 1% que faz 100% do jogo. Tipo, eu fiz os 1000G do Platina do Like a Dragon Infinity Wealth recentemente, que é um jogo da Yakuza. Que é um jogo massivo. Só pra fazer o 1000G demorou mais de 100 horas. Mas ainda tinha coisa pra cacete que dava pra fazer no jogo. Ele tem um sistema interno de checklist, o jogo. Tinha milhões que não estavam completos. Então, assim, fazer 100% é algo Entendi. que o povo, né, não sei nem se tem contabilidade disso, porque o povo considera, não. Platinou, tá bom. Né, Aham. já deu. Porque tem muito jogo que vai além, bem além, na Pra mim, verdade. platinar já era, não tem mais o que Não, fazer. então, ó, o Elden Ring, por exemplo, eles falam aqui que 9% dos jogadores conseguiram desbloquear todos os troféus de fazer platina. Nossa. Mas ele fala aqui que a média dos jogadores é entre 1% ou 10% que concluem Cara, 100% do e aí jogo. que tá, eu vejo pelo meu irmão, né? Que meu irmão tem 2 filhos, trabalha e tal, e ele fala, cara, eu amo videogame, mas eu não tenho mais condição pra jogo de 50 horas. Só quando é muito especial, tipo, ele ama muito Zelda, então quando saiu o Tears of the Kingdom, pegou as férias dele, pá, jogou. Mas, por exemplo, hoje ele prefere muito mais, ele adora Metroidvania. E aí, ele jogos que tem muito, né? Tem. Por exemplo, recentemente ele zerou o Nine Souls, que ele amou o Nine Souls, sabe? E, Não, meu irmão fala pra caralho. é Nine o Souls jogo também. que engajou com ele e tal, não sei o quê. Então,
E aí que tá, porque essa é a grande coisa. Porque esses jogos que a gente tá falando, tipo Elden Ring, o próprio Clair Obscur, são jogos pra pessoas mais velhas, certo? Tu vai atrair, mas não é um jogo não é o Fortnite, que é pra o Roblox, né? Aham. Mas quanto mais velho você fica, menos tempo você tem, né? Então é um equilíbrio difícil de se acertar, né? Mas o que a gente tá vendo é que se o seu jogo for bom, ele vende, sabe? Essa que é a questão. Dificilmente o jogo que é bom vai acontecer que nem o Concorde, sabe? Minhas filhas jogam Roblox pra cacete, basicamente isso. Joga um pouquinho de Minecraft aqui e ali. E a Carol pegou teve uma época, pelo menos assim, no final do ano passado, a Carol ficou um tempão jogando Stardew Valley. Esse é muito bom, né? Ele é muito bom. Esse eu amo. Nossa, e ela foi, eu jogo falava é assim, ó, dá incrível. pra fazer um monte de coisa nesse jogo aí, hein, Carol? Dá pra tu fazer. Aí ela foi jogando, foi ficando amigo das pessoas, casou com um personagem lá, não sei o quê, e foi jogando e fazendo várias coisas que eu nem sabia. Eu fiquei, caralho, maneiro. Cara, assim. esse jogo é bizarro de grande. E o cara foi fazendo updates e adicionando coisas, e o jogo hoje é um colosso. Eu acho que pra você zerar 100% do Stardew hoje, é mais de 100 horas. Tranquilamente, assim. Não dá pra zerar ele em menos de 100 horas. Porque, pô, o objetivo no começo era concluir o ano 2, e aí você ganhava uma nota pra sua fazenda do seu vô. E aí, eventualmente o cara falou, não, eu quero adicionar mais coisa. Ele adicionou outra ilha. A outra ilha tem outra fazenda, que você faz essa outra fazenda. E aí ele adicionou mais uma outra caverna. Tem um monte de coisa pra fazer, Teve cara. um jogo que eu joguei diretamente influenciado pelo Fênix, foi o Forager. Forager. Eu Forager é gosto legal. muito desse jogo. Forager Ele é legal. bem repetitivo, né? Porque ele é só de crunch, né? Você vai fazendo a mesma coisa e crescendo lá. Mas ele é muito bem feitinho. É. Sabia que esse jogo, eu entrei no Discord dele, tá aí um negócio bem nerdola que eu faço. Alguns jogos que eu gosto, eu entro no Discord, eu quero conhecer os devs, eu quero ver como tá o progresso das coisas. Entrei no Discord, apoiei o cara lá, que tinha Mandou um café pra financiamento. E aí, o que aconteceu? Ele contratou programadores pra fazer o port do jogo pra outras plataformas. Os caras fizeram o port. Ele foi desenvolver outro jogo. E aí um dia ele postou lá no Discord, galera, má notícia, demiti todo mundo. Os caras pegaram o meu código, bagunçaram tudo. Puts! Agora o meu código Forge, eu não sei mexer nele, então eu não vou mais mexer nesse jogo. O jogo que eu tava fazendo eu também perdi a vontade, porque a porra Putz. é mó bad trip, Que mano. merda. Aí acabou. O cara que fez o Forge nunca mais vai fazer outro jogo. Caralho. Nunca mais, não sei, né? Mas ele ficou mó bad vibes. Caralho, que merda, pô. Muito merda, Do né? Stardew Valley é o contrário, né? Totalmente good vibes, na verdade. Porque vendeu, acho que mais de 30 milhões já Stardew Valley. Ou seja, tá rico, né? O cara tá Muito rico. E aí a parada é que ele teve o apoio da esposa dele quando tá fazendo o jogo, porque ele tinha que ficar o jogo, e ela sustentou eles durante o tempo de desenvolvimento do cara, porque ele falou que ela sustentou isso que fez, e tão rico, pô. Porra. Mas assim, rico... Rico de verdade, Porque mano. ele fez só ele, a porra do jogo, rico de irmão. verdade, cara. 30 milhões, uma coisa assim, né, que vendeu o Eu Stardew Valley vou ver hoje em aqui, dia, ó, o né? ChatGPT vai me responder, Aham. já perguntei pra ele. Porque, né, o ChatGPT é muito É bom. assim que tu faz pesquisa hoje em dia? Google Isso acabou. as coisas vão mudando, né? Porque assim, minhas filhas, quando eu falei pra... 41 milhões. 41 milhões. Bom, dá pra 26 milhões comprar no uma PC, bala. 8 milhões do Switch. Ó, no Switch, realmente, ele combina com o Switch, né? E aí, o resto das vendas é Play 4, Xbox One, iOS e Android. Que também Tem lançou celular no O celular. que não combina com o Switch, Fênix? Pô, um monte de jogo não combina. Tipo Cyberpunk. Que vai lançar no Switch 2. Vai lançar o Switch Mas 2. eu acho que não combina, sabe? Não é a melhor forma de jogar. É longe da melhor forma de jogar. O Witcher 3, quando lançou no Switch, eu comprei. E assim, eu joguei 10 minutos e falei, legal que eles conseguiram botar o Witcher 3 no Switch, mas não é o jeito que eu quero jogar. Se eu Cara, o tenho no tubarão na PC... lata de sardinha, né? Exato. A gente tá falando do ponto de vista técnico da parada, né? Aham. E agora, se a gente for Não, falar mas de eu coisas também- que combinam, mesmo que fosse possível rodar legal, Eu tipo, acho que- o Mortal Kombat é maneiro no Switch, na tua Nossa, opinião? pegou o Pegou pior, o né? pior O que exemplo. roda muito mal. Mas eu acho que sim. Se ele rodasse bem, é um que não é um problema. Eu acho que RPG, mundo aberto, um jogo denso, que você tem que... É porque quando eu penso na Imersivo. Nintendo Switch... É um tipo, jogo mais leve. Eu penso numas paradas mais tranquila, mais família, uns troços mais proprietários, porque é meio que é o que é a Nintendo, né? Sim. Tipo de Stardew Valley. Tipo Stardew Valley. Mas agora no Switch 2 eles estão com um outro posicionamento. Eles estão querendo atacar Rodar tudo. todo mundo, sabe? Vai Por ter um isso que GTA ter 6 no Cyberpunk. Switch 2? Não Eu sabemos acho se vai que vai ter. ter. Eu acho que vai ter. Mas não tem nem o 5, pô.
Eu acho que não tem talvez assim. o 5 venha primeiro pro Switch 2, que aí eu acho que vai dar pra botar É. tranquilo. Porque se você é uma plataforma pra alguém jogar alguma coisa, tem que ter GTA V. Porque Pois assim, é. E o Switch vendeu tudo isso aí sem GTA, né? Mas o Minecraft é muito jogado, né, no Switch, né, que Verdade. são os 2 jogos mais vendidos. Mas agora com o Switch 2, eles estão anunciando, vai ter o COD, vai ter o Elden Ring, vai ter um jogo exclusivo da From Software que vai atingir essa galera. E todos os outros jogos da Nintendo. Dusk né? Bloods, não é? Não, como Dusk que Bloods chama? que chama? Não, Dusk Blood é o jogo de vampiro que eu Tá. mostrei pra vocês, dos devs que fizeram Witcher. tem um jogo maneiro de vampiro pra jogar, mano? Então, esse Não muito. Esse que eu falei agora pode ser o É, jogo de vampiro. pois é. De verdade. Cara- É um jogo que os caras que fizeram Witcher 3, o diretor e tal, É. saiu da CD Projekt Red, abriu outra empresa e tá fazendo esse jogo. Não é Dusk Blood, Não, é não. Dawnwalker. O Elden Ring ou esse jogo? Não, é esse jogo Ah, que eu tá, tô falando Elden Ring dos não, caras o jogo- do Witcher. Não, então, esse É. jogo é de vampiro, falou, tá anunciado, né? É medieval, né? É. Dark Age. Teve recentemente jogo de vampiro que foi um lixo, que foi o Redfall, que saiu todo cagado, Nossa, né? verdade. Que era da Arcane e muito ruim. Tu jogou aquele Arcane até vampiro? acabou. Não joguei Vampir. Eu lembro, o jogo de vampiro bom, que eu até hoje acho que ainda é um dos melhores, que tem aquele antigaço, tá ligado? Você controlava o Brawlhalla. Pô, isso é muito foda, Então, pô. só que o foda desse daí é que assim, se você for pra. Esse jogo é muito foda mesmo. Eu não lembro o nome, você lembra o nome exatamente dele? Cara, é Vampiro a Máscara. É a máscara? Calma aí, Vampiro a máscara? Vampiro a Porque começa no Dark Age, né? É. E tu vira um vampiro. Assim, tu tem taumaturgia. Sim, você usa tudo, pô. Tá ligado? Eu lembro que eu zerei 2 vezes, uma usando a porra toda e a Os outra... caras não vão entender porra nenhuma. É tipo, é um vampiro, o Bruhá, que é como eu não sei nem se é assim que fala no mundo, mas como a gente falava. chamava de Brawlhalla. Bruhá. Bruhá. É tipo Bruja, Ah, tá. tá ligado? A característica desse bicho não é o true Bruhá. É, o antigo não, o Brawlhalla... Tá ligado? Que evolui, blá blá blá. Ele é porradeiro, tá ligado? Ele é potência. Potência, tinha presença e rapidez. É. Eram os o 3 bagulho- bases. O bagulho dele era, porra, pisar no Uhum. pescoço, assim, todo o clã, ele é meio, uns caras rebeldes, uns É. caras do bagulho doido. E esse vampiro que a gente controla nesse jogo aí, que é o... Porra, descobre aí o nome do primeiro jogo do Vampiro à Máscara, eu não O lembro o nome. ChatGPT vai fazer. Vai saber. Tu controla um vampiro, que ele se torna vampiro na era medieval, e ao longo do jogo tu pega todas as disciplinas, tipo... Todos os poderes, né? Pra tu aprender o Tremere, que é o mago, é o vampiro que é talvez o único que manipula fogo, É. né? Não dá, tipo, não é qualquer vampiro que sabe fazer essa porra, tá ligado? Uhum. Ainda mais pra aprender pra aprender qualquer disciplina. O outro vampiro tem que te ensinar pra valer, e essa daí os caras simplesmente não ensinam, porque Não. é deles. Sim. Né? E aí tu é um bruhaco que taca fogo. Aí tu, caralho, Ó, que vi. O Vampiro à Máscara começou no início dos anos 2000. O primeiro mesmo é o Vampire The Masquerade Redemption. É isso mesmo. É esse? É isso mesmo. É esse É isso aí. mesmo. Aí depois teve o Bloodlines, Bloodlines. em 2004. Bloodlines meio zoadinho. Eu acho que eu não joguei Eu esse. joguei um pouquinho. Aí teve um... Ah, esse não lançou. Foi É. cancelado, ó. World of Darkness Online. Era Esse um eu não- MMO do Vampiro à Porra, Máscara pera que aí. não E rolou. os caras estão dizendo que vão lançar o Bloodlines 2 há 10 anos. Né? Pois é. Não, mas parece que vai lançar mesmo esse Bloodlines 2 agora. É. Mas, o que eu ia falar? Ah, pra mim, o melhor jogo de vampiro é a DLC do Witcher 3. Que Muito bom. Muito boa. Blood and Wine. Aham. Que tem um monte de vampiro e tal, né? Uma história sobre vampiros. É muito legal. Não, mas eu quero ser o vampiro. Ah, ser o vampiro. Ser vampiro. O tanto que eu lembro que quando saiu o The Sims, então. Castlevania, Lords of Shadow 2, Aham. que tu é o Drácula. Caralho, isso aqui vai ser animal. Fala que tu é um Drácula de merda. Tu toma porrada pra um demôniozinho que vem. Tipo, cara, até o final do jogo, tu é o Drácula pica. Até o final do jogo tem um demônio que fica andando pra lá e pra cá assim. Que tu não pode. Se ele te ver, ele te mata. Pô, mas Você tu é o viu- Drácula, meu irmão. Você viu Nosferatu? Jogo? Que saiu agora? Não, o filme. filme. Não vi. Muito legal. Foda. É, muito legal. Foda. E o Pecadores, que saiu agora também, veja. Esse quero ver também, não vi. Tem que ver. O jogo de vampiro que eu jogava também era o jogo do Blade. Lembra o jogo do Blade pra Play 2? Cara, não Blade. joguei isso aí. Era ruim, mas o é jogo legal. do Blade foi cancelado? O mais recente a gente não sabe mais, que é a coisa Eu que tá acho que anunciado. foi. Tem o jogo do Blade anunciado. É? Só que ninguém mais sabe do que. Wesley. Quando fala em Blade, eu lembro de Wesley Wesley Snipes. Ele era mesmo no jogo. É? É. Caralho. Você tinha as armas, aquela espada dele, igualzinho do filme. Era Lembra o do- jogo do filme. Lembra do Matrix, do primeiro Max Payne, dessas Sim, paradas aí? foda. Isso aí É porque o filme do Blade que ia sair agora do Mahershala Ali, Aham. falaram que vai ser cancelado. Ainda é rumor, não foi Não. oficialmente,
Mas ele tá num limbo de produção e parece que vai ser cancelado. Mas o GPT falou aqui que o jogo do Blade, feito pela Arcane Lion, Isso. não foi cancelado ainda. Não é Leon, não? Eu acho que é Ah, tá. a Lyon. E apesar do fechamento da Arcane Austin em 24, por causa do Redfall, Redfall, o Blade continua um projeto ativo. Eu espero que... Ah, eu queria jogar um jogo de vampiro que tu é um vampiro e que é maneiro pra caralho. Teve um que os caras jogaram aí que era tipo... Ah, é desses que tu... É tipo um Minecraft, só que de adulto, tá ligado? Como era o nome, Jean? Tu lembra essa porra? Eu acho De que era... vampiro? Era. De vampiro? O Vitão que acabou de sair aqui, ele vai saber porque ele jogou um pouquinho. Mas é meio... Em geral, é tudo meio... Tu vai enchendo o saco, ele fica meio escroto. Vampiro mas... nunca teve muita representatividade nos games, né? Eu acho que zumbis tem muito mais. É. Lembra da Zumbi febre tem muito, dos meu Deus do zumbis? céu, sim. Teve uma época que todo jogo tinha que ter do zumbi. Aí meteram zumbi no Red Dead, meteram zumbi no COD. Começaram a meter zumbi nas coisas, cara. Não sei por que rolou isso. Foi uma febre. E hoje em dia não tem tanto, mas ainda tem zumbi, né? Sim. O que tem muito? O que tem hoje? Tipo, hoje tá uma fase esquisita, inclusive. Que assim, não Tá. tem uma peça de cultura maneira. Ou tem? Não, no videogame, a trend atual, que é péssima, é live os live services. É. É isso que a indústria do game quer, acertar o live service pra ganhar bilhões. E aí dentro dos live service, às vezes é um gênero que eles falam, esse gênero, vamos fazer agora. É. Aí uma época foi o Hero Shooter. Sim. Todo mundo fazia E o aí, Hero Shooter depois voltou do Overwatch. nada isso de Hero Shooter do Voltou. Overwatch, né? Lembra, É. né? Aí o Concord era a tentativa disso. Sim. Esse Marvel Rivals agora, que também é isso aí. bom esse? Isso é divertido. Eu acho que o gênero da vez é extração. Porque todo mundo tá tá fazendo tentando fazer um o jogo seu de extração. extração, Inclusive, o criador do Tarkov, ele falou... Bom, meio presunçoso, né? Mas ele falou, eu estraguei a indústria de games. Ai, meu Deus. Porque eu fiz o Tarkov e agora todo mundo quer fazer um jogo de extração. Mas é um pouco disso, né? Porque a Band tá fazendo deles. Aí tem o outro jogo que é o Ark Riders, é uma extração. Tem um monte de extração surgindo aí. Vocês queriam fazer um jogo? Tem... Não tenho essa pretensão. Não? Nunca tive. Mas um dia a gente pode fazer, né? Podemos, mas... Pô, eu acho legal. Não, legal fazer um jogo. Pensou em um jogo, pô, se ser maneiro se esse Não, jogo não tenho nem existisse. ideia Não. do que seria esse jogo, mas eu queria um dia ir pra esse estágio. Mas a gente tá distante disso, a gente tem outros problemas pra resolver antes disso. Mas assim, eu queria fazer um jogo, não sei se... Eu acho que já era o timing, inclusive, mas era um jogo... Ele, grosso modo, é um simulador de podcast. Só que ele, na verdade, é bem mais complexo que isso. Ele tem... mistura jogo de carta e uns elementos de RPG, criação de personagem, o caralho, não sei o que. Já jogou Darkest Dungeon? Não. Também não, Fênix? Não. Darkest Dungeon é um jogo... Eu tenho ele na Steam. Não joguei. Esse é bom pra caralho. O 1, inclusive, muito melhor que o 2. Ele é basicamente... Imagina um Final Fantasy, só que assim, você monta um timezinho e você entra numa dungeon. Aquela dungeon ali, o teu personagem chega no máximo até o level 4, se eu não me engano, e eles morrem pra valer. Sabe qual é? E assim, você entra na dungeon, e aí tem o elemento da luz, que se tiver, quanto mais iluminado, menos perigo você corre, mas aí também menos recompensa você recebe. E os personagens, eles vão ficando estressados. E cada personagem, por exemplo, tem o a clériga. A clériga, ela pode... todas as clérigas têm o mesmo skill set, mas eles têm perks diferentes. Tipo, tem características humanas diferentes. Então, tem o que tem o que rouba coisa, tá ligado? Tipo, quando tu chega perto de um bagulho pra você pegar o tesouro que tá ali, o personagem rouba pra ele. Tem um que ele é meio... Ele é bad trip. Tipo, tudo que acontece, ele fala um bagulho bad trip que estressa todo mundo. E aí tem essas características. E tem duas barras, a barra de vida e a barra de estresse. A barra de estresse, quando chega no 100, ela vai até 200. Quando ela chega no 100... Você viu o que ele falou? O que ele falou? Half-Life 3 Ai, is coming. Entendi. Caralho. Eu E aí- vi esse vídeo aqui, eu tive que clicar, né? Não tem Eu tive que clicar no vídeo. Eu vi aqui, Half-Life 3 is coming. Eu falei, não, tem que ver isso. Desculpa. Não, Pode eu continuar. acho que isso daí é muito mais interessante, inclusive. Não, do que eu tava falando. eu vou... Não, chega saindo do estresse. Então, chega sendo estresse, aí pode acontecer duas coisas. O personagem ele pode ficar virtuoso, e aí ele vira total good vibes e ajuda a galera, ajuda a diminuir o estresse, ele recupera as outras pessoas meio que sozinho, faz uns bagulhos sozinho. Ou ele pode ficar bad trip. Tem vários jeitos tem várias qualidades de good vibes e várias qualidades de bad trip.
Tem o que começa a atacar os próprios personagens, quando ele tá bad. Pô, fudeu, vamos morrer aqui, não sei o quê. E quando eles morrem pra valer. E aí, você vai... O jogo ele é baseado muito mais no lance da saúde mental dos personagens do que da energia, da vida dos bonecos, tá ligado? Mas mesmo assim, cara, é mó doideira. E aí, era parte... Esse sistema do estresse e o caralho, eu queria colocar também... Imagina, tô aqui, ó. Tô no meio de uma partida, tô fazendo um podcast aqui com vocês. Aí, a minha... Eu já tô fazendo isso há 6 anos, tá? Então eu tenho um deck que eu montei, preparado pra essa conversa aqui, baseado nas experiências que eu tive e tudo que eu fiz até agora. Então eu tenho um deck aqui, por estar fazendo isso há um tempão, eu tenho um deck maneiro, que eu consigo navegar várias paradas. E aí, as interações que a gente vai tendo aqui, o Fênix, ele vai curtindo ou não. E a gente vai aumentando esses lados aí, ele pode ficar good vibes, eu posso puxar uma carta errada aqui, ele fica bad trip, não sei o quê, e altera tudo. E o jogo é baseado em... eu proponho uma parada com a minha carta ali, não sei o quê, acontece alguma coisa e a gente vai manuseando essa porra. E aí tem toda uma construção de background, de personagem, não sei o quê, mas eu acho que agora já era também, que ninguém quer fazer podcast. Não, mas isso é interessante. Assim, isso é muito legal, inclusive, essa ideia do Cato Podcast. É curioso. Mas existe uma categoria de jogo, e alguém devia fazer isso, que não fizeram ainda. Que são os simulator. Você já viu os simulator por aí? Sim. E aí, recentemente, a gente jogou um aqui, que era Streamer Life Simulator. Alan Você já viu Zoka como é que Simulator. é? É o Alan Zoka Simulator, Tá. basicamente. Mas o Alan Zoka vivendo de aluguel pedindo desesperado, porque Entendi. você começa fudido numa casinha minúscula, e aí a história... Esse tem história, porque a maioria não tem história. Esse tem. Que assim, você trabalhava numa... Tudo feito em IA, a cutscene é horrível. Mas engraçado. Você tá lá, aí você tá trabalhando num café, e o teu chefe berrando com você, entrega lá, seu puto. Aí você vai pro café entregar pro cliente. Você tropeça, cai o bagulho, dá uma merda, aí o cliente fica puto, berra com você, o seu chefe berra, fala, você é inútil, você é um merda, não sei o quê. E te demite. Aí começa o jogo, você indo invadir essa loja pra roubar o PC do cara pra você fazer sua live, entendeu? Aí você vai lá, rouba o PC, acha o dinheirinho, rouba o que tem pra roubar, irmão. Roubou. E vai. E Carioca barra ele streamer. fala, não, esse filho da puta me esculachou, eu vou roubar ele. O PC é horrível, tá? Pegou. Aí você pega esse PC, bota na sua casa e começa a fazer live. Só que esse é um pouco diferente, que tem a casa, onde você bota ali o PC, e tem uma cidadezinha. Então tem várias coisas pra você fazer, porque você precisa de dinheiro. Então, por exemplo, você pode trabalhar de Uber pra ganhar um dinheiro. Pode trabalhar de iFood pra ganhar um dinheirinho, legal. porque você tem que comprar câmera, comprar Eu não sei o sabia que, que tinha isso. E aí, mas só que o jogo você entra, você tá na internet, você baixa todos os aplicativos, não sei o quê. Só que, por exemplo, você tá no Discord, de repente vem a mensagem, quer ganhar um negocinho aí? Que negócio? Aí começa a vir esse esquema. Aí eu entrei no esquema, o cara falou, então, vai ser o seguinte, ó, você vai abrir sua live, eu vou te doar 500 doll, você me devolve 400 depois por aqui, entendeu? Ele tá Aí, lavando dinheiro. E se você não devolver? Se você não devolver, o cara... não mandou o dinheiro lá, irmão, e aí? E tal. Aí teve uma vez que a gente tava lá fazendo live, de repente, porradão na minha porta. Falei, cara, que porra é essa? Tá ligado o que é swatting? Tô ligado, Os caras fizeram SWAT em mim, mano. Entrou SWAT na minha casa com os fuzis. Então, assim, é bem divertido esse Streamer Life Simulator. Maneiro. E podia ter um podcast simulator. Não tem podcast simulator, tá? Galera aí tem que fazer um podcast simulator. Ia ser muito interessante fazer, tá? Eu acho que o podcast Simulator é uma boa Porque mesmo. aí, Igor, a galera fazia o mod. Aí ia ter o mod do Flow, pô. Porque, por mod exemplo, do a gente Flow. jogou o TCG Card Game Simulator, que é você é dono da loja de cartinha, que os caras fizeram um mod de Magic, um mod de Pokémon, que aí tem os bagulho do Pokémon e do Magic, entendeu? Aí o mod desse aí do Podcast Simulator seria o Flow, entendeu? Imagina, logo no começo do jogo, tu deu lá New Game, tu cria teu personagem, diz qual que é o background dele, e aí já existem programas, e aí tem um que você se espelha, tem os que você quer bater e tudo mais, e você vai construindo pra tentar chegar num objetivo, e aí quando você chega lá, o que você faz? Pode fazer várias paradas, pode adicionar coisas, pode começar a fazer outras paradas. Pô, eu já pensei nele inteiro, só tem que colocar no papel e alguém tem que cuidar. Mas né? Senão o fodeu. que o Dave falou, as histórias desses jogos de simulator são muito engraçadas. O Schedule One, ele tem uma historinha inicial só, depois ele meio que foda-se a história. Mas no começo é uma historinha muito boa. É isso que tu tá jogando agora? Eu dei uma parada agora, mas eu joguei umas boas 50 horas dele, eu acho, antes de parar, cara, porque não foi... Eu acho que é isso, até chegar na Coca. Eu acho que é isso. Ué.
Tem que Porque ir evoluindo, né? Verdade? começa no cannabis, depois tem o metanfetamina. A metanfetamina vem antes da Coca? Que Que depois viagem, a né? última é É. a Coca. Porque eu achei que era mais forte, né? Mas a Coca eu acho que é mais cara. Ah, é? E aí por isso que eles deixam pro Branca fina? último. É finíssima. O jeito que a gente prepara lá no caldeirão com gasolina é muito bom. É muito É bom! muito bom. Mas então, a história é engraçada. Você, assim, começa meio fudido, você mora num trailer, e o trailer tá na casa de um velho, que é o Uncle Frank. Quem que é o Uncle Frank? É o seu tio, o tio Frank. E o tio Frank tem uma cara de doido, assim, e ele te ajuda lá. Aí você entra na sua vanzinha, corta lá a arvorezinha de cannabis, bem natural. Só que aí, mano, de noite chega a polícia lá no Uncle Frank. Já? Chegou a polícia. Aí você foge, deixa o Uncle Frank lá, Já era, Uncle foda-se o Frank. Uncle Frank, pega a van e vai embora. Aí você chega em outra cidade, beleza, vamos recomeçar aqui, né? Explodem a sua van. Explodiram. Não é van, né? Exploderam. Quase que tu meteu essa. Não é van, né? É o O trailer, o RV? RV, um trailer, né? Explodiram, mano. Aí o Uncle Frank te liga no telefone público, você atende, fala, ô Uncle Frank, explodiram aqui. Ele falou, não, é normal, porque tem muitos outros dealers, né, na região, e eles viram você entrando, eles vão atacar. Só que foda-se isso. Nunca mais se fala sobre isso. Você cria o seu império e nunca mais vem os caras te encher o saco. E o Uncle Frank, some também? Não, ele vai te ajudando. Todo estágio que você evolui um pouco, ele liga e te fala o que fazer. Esse é um outro jogo que o cara fez sozinho também, não é? Sozinho. E esse também vendeu milhões, o cara tá rico. Doideira. Caralho, a gente... Puta, maneiro isso daí, né? Esses jogos, cara, o que a gente tá falando da indústria de games, os jogos meia boca no Resistance e tal, mas jogos como esse escancaram como a indústria tá perdida atualmente. Porque se um cara consegue sozinho fazer um jogo que vende milhões e interessa tanto as pessoas e tal, e é um jogo que, assim, convenhamos, ele é zoado, sabe? Uhum. É um jogo zoadinho. O cara fez ali, só que a mecânica dele, o gameplay é algo que é divertido, as pessoas ficam jogando. Tanto que até hoje você abre na Steam, tem pico de 100 mil jogadores. E é uma coisa que a Ubisoft não consegue. Aí por quê? Por que não consegue? Porque a indústria tá perdida, cara. Eles não sabem o que eles fazem. Eles só fazem games pra vender. E entendeu? fazem os jogos mais parecidos com o que já tem também, não é? Muda É aqui tudo uma do mesmo. paradinha, É muda tudo ali do uma mesmo, paradinha. mesmo. Tirando, os jogos japoneses costumam ir um pouquinho mais longe, ano né? passado, na verdade, o Japão que salvou o ano, porque os japoneses, cara, a gente costuma falar isso, os japoneses estão pouco se fudendo porque o que os Pra outros vão trend. achar do jogo dele, pra trend, pra Twitter, tá ligado? Pra o que os ocidentais estão foda-se, vão fazer o jogo que eles quiserem. Não vão acertar sempre, mas você pode ter certeza que os jogos deles vão ter personalidade, isso aí não tem como. Então, ano passado a gente teve Final Fantasy VII Rebirth, que foi uma coisa incrível. Teve a DLC do Elden Ring, que é uma das melhores expansão, né? Já foi feito em todos os tempos. Eu acho que é a melhor expansão de Pois todos é. os tempos. Por quê? Porque ela é um jogo à adi- parte, mano. É quase um jogo mas a novo. Blizzard faz isso também, não faz? Sim. Não sei se ainda Ah, faz. a Blizzard antiga fazia, né? Mas tipo, StarCraft 2, as duas expansões são 2 jogos novos também. Aham, sim. Bom, o The Witcher também né? Mas eu acho que o Elden Ring, ele... é foda, porque o Elden Ring é um jogo muito foda, cara. Eu tava falando até com alguém, não lembro mais, mas eu tava falando, desde o Elden Ring, eu acho que não teve um jogo que me chocou tanto. Não, Desde muito o lançamento do Elden Ring, o Elden Ring foi o último jogo que... Pô, vou ter que jogar essa Uau. porra então. Porque ele é incrível. Aí, quando faz uma DLC dele, que é uma área nova, com inimigos novos, história nova, chefes tudo novos. novo, E aí é assim, incrível. não necessariamente tem muita mecânica nova, não, mas os chefes lutam diferente. Isso É. faz toda a diferença do bagulho. Porque você morre tanto pra esses filhos da puta que você cria um. Você cria um elo com aquele Sim. desgraçado, sabe qual é? Você já escutou ele falar tantas vezes no teu ouvido, sabe? Aquela coisa. E a dublagem das vozes e tal. E é foda, muito porque boa. o jogo é tão incrível que assim. Não é como se o Mesmer falasse muito, ele fala poucas Não. coisas, só que você fica. Aquela porra fica na tua mente. Fala, É. caralho, Mesmer. E às Então- vezes você morre e volta, e você fica ouvindo a mesma frase. Exatamente, isso faz várias parte vezes. também. A Malenia lá, que a gente morre Malenia. muito, toda vez que você morre, ela fala... I am Malenia, Blade of Mikela. E aí todo mundo decora isso. O Bale, que é o dragão da DLC, Dragão DLC. é um dragão muito foda. E aí tem um maninho... Olha isso, o Igor. Na DLC, tem uma side quest que você pode não fazer, que você encontra o maninho, ele fala, o Bale! Ele tava, tipo assim, muito chocado. O Bale é um dragão desgraçado, fez eu perder tudo, eu quero me vingar e tal. Aí você ajuda esse maninho, sobe uma montanha, mata um monte de dragão na montanha. Linda montanha.
Aí você chega no Bale, o dragão. E esse maninho você summona ele pra te ajudar. Toda vez que você summona ele, ele entra na batalha e tem um monólogo dele falando pro Bale o que ele quer matar o Bale. Só que você morre 1000 vezes e você ouve esse monólogo toda vez. Mas não é chato? não é ruim, não. É Não, engraçado, não é. fica Tá. legal, sabe? Porque é épico o monólogo. Ele tá gritando. É o Bale, um dragão gigante soltando laser, voando. E ele gritando, Bale, eu son of a bitch. Não sei o que. E aí fica muito legal. Cara, o Elden Ring é incrível. Você já jogou algum Souls? Eu tentei jogar o Demon's Souls no PlayStation 3 e na segunda vez que eu morri, que eu entendi qual que era o jogo, Parou. Não, mas é loucura, mas esse é hardcore demais, realmente, o né? Demon's Souls Ainda mais no menos Play 3, porque recursos. teve um. O Elden Ring é o mais acessível. Eu também não jogava essas porra, não, É. mas depois do Elden Ring eu fiquei maluco, pô. É tipo mas uma Elden dança, Ring, cara. É uma dança. Cada boss fight é uma dança que os movimentos da Mas, dança são mas diferentes. se for pra mim, vai pro Elden Ring mesmo. Elden Ring joga Elden Ring. outra parada. Porque já é um Souls de mundo aberto, Aham. mas é outro nível de tudo. Esse Mas tu jogo, tava é falando dos impressionante. jogos japoneses. Isso, e aí, tanto que, se eu não me engano, no Game Awards, né? Eu acho que só tinha um jogo não japonês na lista. Qual que era? O Deixa eu ver Balatro, não era? Balatro. Acho que era só Balatro, Incrível, né? Balatro. Caralho, e aí é o que? O Balato é da Ubisoft? Não é? Não, é um da indie, EA, pô. não é? E é É um muito cara foda, também. realmente. Um cara que fez ano passado Balatro. a gente também teve o Yakuza Infinite Wealth, que foi sensacional. Então os japoneses fazem, cara. Esse é sabe? Sega, não é? Sega, e teve o Metaphor, que também é da Sega, no mesmo ano. Né? Caralho, a Sega lançou o Infinity Wealth, lançou o Metaphor, lançou o Sonic novo ano passado É. também. E no início do No ano lançou Frontiers. outro Yakuza. É. A melhor coisa que a Sega fez foi parar de fazer console, então. Pois é, sim, deu muito certo pra eles. esse é o caminho que a Xbox tá indo. Pois é. Talvez eles parem de fazer console e virem publisher, porque eles estão muito bem como publisher. Porque assim, esse Venderam ano, muito. esse ano já teve vários jogos bons, mas nenhum desses hypados de empresa grande. Recentemente, agora saíram 2 jogos. Foi o Clair Obscure, que é um absurdo, e o Blueprints, que eu até te contei, né? Recentemente tá saiu o Blueprints, anotado que é um lá, pô de um jogo de puzzle sensacional. Nunca vi nada igual. Falou do bagulho nunca- Inscription também. Esse é mais antigo, né? Mas eu joguei esse ano que o Fênix me recomendou. Esse eu amei também, Inscription, Inscription. muito bom. Amei Inscription também. Outro jogo, muita personalidade, muito diferente, sabe? Que negócio, jogo de carta, eu amo jogo de carta. Então pra mim foi tranquilo. Agora o Blueprints, ele é uma loucura, porque assim, a grande maioria de jogos de puzzle, que é um jogo de puzzle, não é um jogo que tem puzzle, ele é um jogo de puzzle. O jogo é um puzzle. Tudo. E é esse que é o negócio. Você tem que admitir que tudo que tá acontecendo no Blueprints tá dentro do puzzle. Em todo momento. Tá. Você não tem... Tudo é um puzzle, tá? E normalmente os jogos de puzzle, eles têm eles são, tipo... Sei lá, o Braid, né? O Braid, ele essencialmente é um plataforma que você tem é um jogo de puzzle também. É um puzzle plataforma que você tem o poder de mexer no tempo. Né? O poder base, você aperta ali eu joguei no PC, isso é Shift. Você apertava o Shift e voltava no tempo. Só que essa mecânica vai evoluindo. Você sempre vai ter que voltar no tempo, mas é tudo relacionado a tempo e vai evoluindo a mecânica. O Blueprints não é assim. Ah. O Blueprints tem 3 milhões de puzzles diferentes dentro do próprio jogo. Uhum. Então tem o loop dele, que é encontrar as salas. Isso nem é puzzle, é só encontrar as salas, apesar de também ser puzzle. É. Vai. Mas tem um monte de puzzle paralelo, tipo assim, diferentes, de resoluções diferentes, coisas diferentes que tem que fazer. Então é um negócio de insano, maluco, pô. É cara. bagulho de maluco. É, o pô, de Blueprint é maluco. um negócio de maluco mesmo. O cara também é feito por um cara, depois ele contratou mais pessoas pra finalizar o jogo e tal, mas ele começou sozinho e ele assim, há 8 anos desenvolvendo essa parada, entendeu? É um negócio muito complexo o jogo mesmo, os puzzles são muito complexos, muito difíceis. Tem que fazer um board, sabe? Tirar foto de tudo, fazer um board, anotar as coisas e você... Só com o board você consegue relacionar as coisas e resolver os puzzles, porque é muito complexo. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não quero dar spoiler nenhum do Blueprint, porque a descoberta é muito foda. É muito foda. É o tipo de coisa que, assim, primeiro, que quase tudo tá na tua cara desde o início do jogo, tá? Tem muita coisa que não, que você libera com o tempo, mas tem coisas que você começa o jogo já tá ali, pô. Já tá ali. Mas assim, você não tem noção de quão na tua cara o bagulho tá. Depois quando você descobre, fala, caralho, é um gênio. Né? E é Simplesmente natural gênios, pô. isso, vai acontecendo. Vai acontecendo, cara. É um negócio assim, Ó, Dave, muito foda. o Game Awards do ano passado teve 2 jogos ocidentais. Foi Balatro qual o outro? O Astrobot. Astrobot japonês, cara. O Team Asobi é de É, japonês? é. Ah, eu achei que era um estúdio da Não, Sony, só que... Não, japonês, pô. Então não tem mesmo. Porque o Black Myth é chinês, Black Myth Wukong chinês. o Elden Ring é Japonês. japonês, o Final Fantasy e o Metaphor. Tudo japonês. Realmente. Tudo japonês. Que doido. Que doido. E tá lá o Balatro. Balatro Balatro que é o indie. ele é o GOT, né, na real. O ano anterior foi o Alan Wake, o Baldur's Gate, Marvel Spider-Man, 3 jogos ocidentais.
Aí o Resident Evil, japonês, o Super Mario Bros. Wonder e o Tears of the Kingdom. 3 e 3. Mas por exemplo, qual foram os jogos ocidentais? Fala de novo aí. De 23 Alan Wake, Baldur's Gate e Spider-Man 2. O Spider-Man 2, beleza, é da grande indústria e tal. O Alan Wake e o Baldur's Gate, não, sabe? Então, assim, verdade. o Alan Wake e o Baldur's Gate são jogos muito especiais que a gente não vai ver de novo tão cedo e que fazem realmente algo muito único, muito especial. E que, tipo, a grande indústria dos games tá fazendo um jogo desses aqui? Não estão. Não estão, sabe? E os dois são casos de estúdios que são pequenos e eles têm amor pelo videogame e eles deram uma sorte que conseguiu algum deal bom. O Alan Wake fechou com a Epic lá, Isso. milhões, a Epic financiou a parada toda. O Alan Wake 2 o quê? E a Larian, como é que foi? Como é A que eles Larian, conseguiram fazer? a Larian fechou um Google? acordo com a Google, porque o Baldur's Gate ia lançar exclusivo de Google Stadia. Stadia, lembra? Mas pra sorte deles, o Stadia foi cancelado. Aí lançou pra todas as plataformas. Olha que doido. Nossa, Muito Baldur's doido, né? Gate, esse daí, dos... Esse é antigo. Esse foi Ele é o- muito antigo. Como assim? O Baldur's Gate... Ah, não, tô falando do 3. Mas o 1 é muito É muito antigo, antigo, né? é muito Clássico. Mas esse eu jogo. não... Foi o Baldur's Gate 3, foi o primeiro CRPG que eu joguei. E assim, ele CRPG? O nome da... O que é o C? é o Computer RPG, Ah, tá. tá ligado? Que é Entendi. isso, é um RPG, é um RPG de mesa, só que no computador. que é Entendi. tipo, assim, a grosso modo é um turno tático, mais ou menos, né? Joga dado pra tudo. Foi o primeiro que eu joguei e quando eu, caraca, fiquei maravilhado com aquilo, foi tentar jogar uns outros, que a galera, pô, isso aí tem que jogar o Pathfinder, por exemplo. Aham. Tipo, o Baldur's Gate 3, na minha opinião, tornou os outros obsoletos do nível de não dá pra jogar. Mas o que todo mundo fala. Tá ligado? Uhum. Não dá pra jogar. Tipo, se você começou no Baldur's Gate 3, você não consegue jogar os outros. Eu não consegui. Fiquei perdido, fudido pra jogar os outros e só vou voltar pro Baldur's Gate 3 pra esperar os caras fazerem uns mods aqui, não sei o quê. Mas tem muito jogo que é assim, né? Você joga o 3 ou 2 dele e não consegue voltar atrás. O Witcher 3, quando eu zerei, eu fui jogar o 2, é sofrido jogar 2. Uhum. O 1 é impossível. O 1 é um jogo ruim. É que nem o GTA. Não dá pra jogar Não, o GTA 1. GTA 1 difícil. É muito ruim. Difícil. Mas nesse caso eles são muito diferentes, GTA 1 do GTA 3. O vai? Witcher não, né? O Witcher é o mesmo jogo, O essencialmente. Baldur's Gate 3 pro Pathfinder, por exemplo, também, a princípio, ele segue a mesma parada. Só que simplesmente tudo é muito mais claro. Tu consegue jogar. Isso que quando eu comecei, eu sofri também. Eu lembro de jogar 1 hora, achar uma merda que tá. Uhum. Tá ligado? Baldur's Gate 3. É. Uhum. Aí depois que eu vou, tá legal, vou tentar de novo, fiquei viciadaço, cara, viciadaço. Nos últimos tempos aí, dá pra definir aí os melhores jogos, na opinião de vocês? Tipo, melhores não, tipo, tirando Fortnite, Dota, Aham. Deadlock, essas porra aí. Deadlock é o melhor jogo já feito. Entendi. Tu tá nessa? Não tá, tu tá exagerando. Não, eu tô falando sério. É que ele vai chegar no estado Prime dele. Mas eu acho que ele é o Dota 3, tá ligado? O Dota 3. Ele Pô, é a evolução Deadlock do é Dota, pica cara. mesmo. Ele é, de certa forma, a evolução do MOBA mesmo. É. Mas assim, tá bom, vou comprar essa daí, porque eu vou... E ele bota mais uma camada de dificuldade em cima do MOBA, que é você tem a skill da mira, né? Que o Dota não tem. É assim, é só você... Só se tu for a Mirana, o PUD. Mas mesmo assim, é uma mira Não, é outra específica, parada, né? é outra A parada. mira do Deadlock é uma mira real-time, tipo CS. Eles fundiram, cara, o CS com o Dota. É isso que eles fizeram. Aí botaram em terceira pessoa. É muito foda. Mas enfim, o que você ia perguntar? Os jogos mais fodas, tirando na os real, Live Surges. tá bom, então entendi. Esse é o teu. Mas eu ia nessa linha. Qual que é um jogo foda pra caralho, na tua opinião, assim, que tu fala, caralho, esse jogo é foda. Pra mim é Deadlock, de verdade. Pra mim, o Deadlock é o conceito de videogame mais doido que eu vi recentemente. Eles caras estão criando o jogo junto com a comunidade. Eles lançaram o jogo pré-alpha pra galera jogar. Todo mundo pode jogar. Só que assim, eles aceitam o feedback. E a galera dá feedback. E aí eles implementam o feedback. Tipo assim, tem updates a cada 3 dias no jogo. E ele vai mudando o jogo. Totalmente mudando e vai buildando o jogo com a comunidade. É muito doido isso. A gente sente que a gente tá participando da criação do jogo. E não é qualquer jogo, né? É um jogo da Valve. Sabia que ia chegar Claro, nesse ponto, claro cara. que Eu ia É um sabia. jogo da Valve. É muito foda. Caralho. Aperta. Aperta, por É favor, legal aperta, esse pode botão. apertar. Será que vai acontecer ou tem que ativar alguma coisa? Ah. Tem que ativar. Mas tem. É o temos. momento Valve. Tu não joga esses jogos assim, Dota, MOBA em geral? Não, tu não joga? não, MOBA eu nunca joguei, mas eu parei de jogar multiplayer total. Sabe qual é?
Porque, cara, consome, né? Consome, rouba a Eu- vida, Eu, máximo. prefiro jogar os jogos que tem início, meio e fim pra eu terminar esses jogos, porque se eu for jogar jogo multiplayer, eu fico fudido. Eu já tenho um que eu jogo todo dia, que é a porra do Hearthstone. Tu joga todo dia? Todo dia ainda. Agora voltaram os Berlock, mudaram os bichos todos, foi uma beleza. Mas Tu joga esse- Battlegrounds? Battlegrounds, eu jogo Battlegrounds. Também. Então, o Hearthstone, esse é o meu jogo multiplayer que eu jogo aí constantemente, mas não tenho mais. Eu abortei todos os outros porque é foda. Eu vou ter que voltar ao GTA Online, então Isso. esse aí vai ter. Pois é. Mas assim, nos últimos anos, cara, teve alguns jogos que me impactaram. Eu joguei muitos jogos que eu curti pra caramba, mas assim, que me impactaram que caralho, videogames 2, absolute videogame. Da minha cabeça eu tiro 3, que é o Elden Ring, que é de 22, mas eu joguei ano passado só, e eu falei, caralho, eu demorei muito pra jogar isso aqui, porque isso aqui é videogames 2. Ele é muito. O Zelda Tears of the Kingdom, porque eu Verdade. joguei o Breath of the Wild, achei incrível e tal, beleza. E o Zelda tem... Ele e o Elden Ring tem várias similaridades. De estrutura de Um mundo. influenciou o outro, um inclusive. influenciou o outro, inclusive. Eu gostei muito do Breath of the Wild, mas pra mim o Tears of the Kingdom é uma evolução, assim, colossal e é... Pra mim, o Tears of the Kingdom, até hoje ainda é, porque todo mundo fala de jogo que você tem escolhas. Pra mim, o maior jogo de escolhas que existe é o Zelda Tears of the Kingdom. Oxe. Sabe? Tudo que você pensa e que você quer influencia em tudo, tá? Então, tipo assim, vai de como você quer enfrentar uma luta, de como você quer resolver um problema, de como você quer perseguir essa história. Então, assim, você, por exemplo, pra você pegar os sets de armadura, por exemplo, é uma outra história, pô. É bagulho de... Eu fui pegar um set de armadura do Zonek, eu demorei horas e horas pra fazer, e virou uma quest que eu nunca ia ter passado na minha mente se eu não tivesse ido atrás. E a cada ponto que eu precisava chegar, eu tinha que arrumar uma resolução de problema diferente, que essa minha resolução tinha outras 200 mil opções, Sim. sabe? É uma coisa de maluco. Esse jogo é sensacional. Fora que, tecnicamente... Tem lá os frame drop, infelizmente, mas o bagulho do Ultra Hand, de você mover as coisas, as Sim. construções que você faz pra As poder... físicas, as A coisas. física desse jogo é insano. Então, assim... É o tipo de jogo que fica saindo clipe na internet falando, Até olha hoje. isso que eu descobri do jogo. Tipo assim, o cara que botou os cristais e aí botou uma máquina que era um laser rodando e ele ia passando os cristais e dependendo da distância do cristal, fazia um som específico. Ele fez uma música com o negócio rodando e Nossa. os cristais e é uma música. Eu acho que a última vez que a gente viu algo do gênero em relação a esse tipo de coisa foi com Minecraft, pô. Sabe? É. E fazer isso no Zelda é uma loucura, né? Porque não é nem a parte principal do jogo. E esse jogo também, Tears of the Kingdom, ele tem uma história muito foda. Coisa que a Nintendo não é tão conhecida por fazer histórias tão fodas assim, né? Mas esse tem plot twist, tem caralho, mindfuck e tal. E você também consegue perseguir a história de maneira diferente. Então, Tears of the Kingdom pra mim é loucura. Esse jogo foi o último jogo que eu peguei pra jogar e que eu só parava de jogar quando eu dormia com o controle na mão. Sabe? De tanto que eu, fiquei fissurado. Esse aí eu muito foda. E recentemente, não, tô retrasado, foi o Alan Wake 2. O Alan Wake 2 pra mim é um dos jogos mais autorais que existe. É uma coisa assim, que tu vê que é uma obra de amor de quem fez aquela porra ali. Muito corajoso, porque é um jogo que sabia que não ia atingir tanta gente assim por causa do gênero e tal. E eu joguei o Alan Wake 1 de novo um pouco antes de jogar o 2. Pra ter uma coisa da história e da lore, não sei o quê. Só que o 2 é uma evolução muito grande. Mas grande. assim, cara, os atores, como a história vai, o jeito que ela é contada, é muito foda. O jeito que a história é contada é muito muito único. O único. Alan Wake 2 foi um jogo aí que foi também vai ser difícil ver outro desse aí, então... Não né? joguei o Alan Wake. Tem que Esse jogar é muito um foda. pra jogar o 2? Eu acho bem melhor, tá? Tá bom. Não precisa, ok? Mas se você jogar um, vai uns te dar uma outra remaster visão. do um, Tem não tem? remaster, né? Tem o remaster do 1 e assim, é curtinho. É, um é curto. Joga e zera rapidinho. O 2 não é o longo um- também. Não, 2 dá umas 20 e poucas horas, né? É. O 1, ele é mais ação, assim, andar e atirar, não sei o que e tal. O 2 é muito mais complexo. Não, o 2 é história mesmo, denso, é história bem inteligente, você tem que fazer as decisões das coisas, é bem complexo, muito foda. E o jogo é lindo, né? Lindo, Visualmente. Esse é um dos jogos que não daria pra fazer na geração passada. É. Sabe qual é? E Porque ele ele tem um botão, a você aperta um mecânica. botão e você muda toda o... Porque o cenário. Você muda o cenário inteiro com um botão, porque o que acontece? Tanto o Alan Wake quanto a Saga, ela... É Saga o nome dela? É a saga. É Saga? É. Nossa. A saga é Saga. o outro personagem Outro que você personagem, outro personagem. controla. Você aperta o botão e você entra na mente deles. Então muda totalmente o cenário. E é instantâneo, sabe? Isso não dá pra fazer... Não, e além disso tem a parada de, tipo assim, tem alguns cenários que você... Tem uma parte lá que você tá com o Alan Wake e você puxa a luz ou bota a luz num poste e isso muda o cenário que tá na sua frente. Na sua frente, instantaneamente. Instantâneo. Assim, muda o que você tá vendo, sabe? Tipo assim, só pra você entender. Tem a luz lá.
Aí tem. Bom, essa sala, digamos assim. Aí tem essa porta. Aí você tirou a luz, a porta desapareceu e só a parede. Entendeu? E tem muito disso no jogo, né? E Caraca, como viagem. é um jogo, isso eu vou falar, não é muito spoiler, mas é o gatilho pra interessar a pessoa nesse jogo. É um jogo que conta a história de um cara que é escritor de livro, só que ele meio que se encontra numa situação que ele escreve a história que ele vive a história que ele tá escrevendo, É. entendeu? É, Então, muitos momentos ele encontra uma sala, daí você tem a opção. Ah, eu quero que essa sala seja um culto satanista. Aí você escreve isso e na sua frente vira. A sala vira outra coisa, com um Porra, culto satanista. entendeu? bota, sei lá, eu quero que essa sala seja os caras. Não, você não Uma escreve. missa do padre Marcelo Rossi. Não, você não escreve. É algumas opções que você seleciona. a Todas opção. bad trip. É, todas bad trip. porque na verdade ele. Porque é uma ele- história ele- de terror, né? Ele fala isso no coisa, que pra chegar à conclusão daquela história tem que ser uma história de terror, sabe qual é? Então é muito doido, cara, é muito foda. E o que acontece, esse mundo do Alan Wake é legal porque é a Remedy que é a desenvolvedora, né? E eles têm vários jogos, e eles consolidaram a parada que é o universo deles. Então os jogos deles são universos compartilhados. Ah. Então, esse jogo, o que acontece? O que é o Alan Wake? Por que ele consegue fazer isso? Ele fala, porque nesse mundo existem indivíduos que têm poderes sobrenaturais. Então se encontra várias pessoas que têm esses poderes. E existe um órgão governamental dos Estados Unidos que investiga esses eventos sobrenaturais e meio que tenta regular, sabe qual é? Então eles tentam explicar também com ciência um pouco, ele também tá no Alan Wake 2 isso, e tem um outro jogo que chama Control, que é focado nessa porra, que é Control é esse órgão, né, que o Federal Bureau, não sei o quê, que faz isso, eles também estão no Alan Wake 2, porque eles conseguem identificar quando tá tendo essas mudanças. Porque assim, no caso do Alan Wake, a mudança é muito grande, entende? Então, afeta a porra de um lugar inteiro, vida de pessoas. Então, eles conseguem identificar e eles vão pra lá. Então, tem tudo isso aí junto. É muito foda. O Alan Wake maneiro. 2 é incrível. Vontade de Não. jogar agora. Você joga jogos de história, assim? Cara, eu tenho jogado muito pouco. Em geral, acabo jogando God of War você jogou. Eu tô jogando. O Ragnarok. God of War, o Ragnarok. Uhum. Nossa, tô jogando, mas tem 2 meses que eu não abro o jogo, tá É. ligado? Mas vou terminar Quando esse você abre depois de um tempo, você lembra quando jogar? Quando eu tô Porque eu quando passo muito por isso. Quando eu tô conectado de verdade, sim. Tipo, eu sei onde é que eu tô no. Nossa, eu me perco total. Eu acho que é porque a gente entra em outros jogos, É, né? sim, E aí, sim. Não, mas é isso, eu tô um tempão sem jogar. entendi. Tá? Então, entendi. e aí, sei lá, no máximo jogo um Clash Royale ou então um Marvel Snap de vez em quando. Tá no ligado? Marvel Snap, né? É Ainda devagarzinho. tá no Marvel Snap? Mas assim, o mesmo deck que me levou pro infinito, porque assim, os caras ainda tomam a mesma coisa, tá ligado? Então eu vou. E porra. Cara, o Marvel Snap é um problema pra mim. Ainda bem que eu consegui desconectar dele. Esse daí eu uso com um deck que ganha de Living Tribunal, tá ligado? Que ele divide o poder em todas. Não tô ligado. Bom, ele é uma carta, custo 6, que quando você joga, ele pega o poder total, o poder dos lugares é dividido igualmente entre todos os lugares. Então, se eu tiver 2.000 aqui, se tiver 3.000 aqui, vai ficar 1.000, 1.000, 1.000, tá ligado? E aí eu uso um bagulho com Iron Man, Mística, Onslaught 1.000 com 1.000? pra fazer um site, porra, milhões de Aham, poder, divide sim. em tudo e foda-se, tá ligado? 1.000 com 1.000, você falou? É, 1.000 meu com 1.000 seu? é. Ah. Vai tomando seu cu, moleque. Porra. E, bom, acho que, gente, obrigado pela moral, cara, obrigado eu que pelo. agradeço. Você conseguiu consegui um Você encerramento. conseguiu matar a porra do programa, Pô, cara. cara, foi um encerramento divino esse. Mas Você- não tem problema, porque nos encontraremos mais vezes. Inclusive amanhã. Não. Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu, né, Desculpa, cara? vocês estão no Mas futuro Quando, aí. quando que vai sair isso? Isso vai ser semana que vem. Ok. É, então semana que vem. ontem... Não, ontem não. Semana passada. Semana Semana passada a gente se viu de novo no Flow. Bom, eu te vejo quase todo dia também. É, né? infelizmente. Vai piorar. Vai. Vai. Como que pode piorar? Não dá pra piorar. Não dá. Já tá no fundo do poço. Vai chegando mais perto. Mas enfim, gente, ó, obrigado pela moral. Sensacional Sabe o que eu trocar queria ideia com os falar? meus amigos. Queria falar pra galera que não sabe ainda que saiu um quadro novo no Flow que é muito legal, Que tu participa. que eu participo, que é o Playground, e é muito divertido, a gente riu muito. De verdade, é uma gravação que... a gente gravou 5 vezes, umas 3 vezes eu chorei de rir. E 2 vezes vocês foram fracos, não conseguiram. Peço perdão. Mas 3 vezes foi muito bom, mano. Então, aconselho vocês verem. Saiu o primeiro episódio agora. Tu aperta minha mão aqui? Obrigado pela moral, Obrigado, cara, de cara. sempre. Tamo junto. Dava, porra, 24 anos. 24 horas. 24 anos. Assim, a nossa Caralho. amizade já transa.
Que isso. Que isso, rapaz. Verdade. E é com isso que a gente pode Ué, finalizar. pela idade, porra. Não é não? É, Então é isso, com família. Um certeza. beijo. Agora eu que me passei. Um beijo. Valeu. Tchau.